Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Hoje vamos falar com duas pessoas que têm uma história de imigração incrível e que estão cruzando o Canadá de ponta a ponta, hein? Será que dá para se virar no Canadá sem inglês e com faxina? Como é viajar o Canadá todo? Vamos falar sobre um casal que migrou pelo Atlântico com pouco dinheiro, praticamente sem inglês, e hoje estão fazendo aí uma viagem aqui pelo Canadá dentro de uma minivan. Uma história inspiradora. Ao meu lado, Alexandre Canevari. E aí, meu querido? Tudo Beleza? bem? Bem, e você? Tem coragem de botar as 3 crianças e a esposa num carro e cruzar o Canadá? Ah, tem que ser uns trailers, né? Um RV bem grande, que aí, enquanto eu tô dirigindo, eles estão lá no quarto. Quebrando tudo, né? Sair daqui pra Halifax, de cara. Ah, eu acho que só daqui até Edmonton tá bom. Na minha frente aqui está a Ana Paula e o Luiz Otávio. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado. Como é que vocês estão? Estamos bem? Muito bem. É longe Moncton de Calgary? Ou é chão, viu? É chão. Quantos dias deu? Deu 2 semanas, a gente 2 rodou semanas. 5.600 quilômetros até agora. 5.600? 5.600. Caramba. E estão gostando de Calgary? Tamo. Tirando a Então, fumaça? Tirando a fumaça. É isso, tem que ser sincero. Xande, temos patrocínio? Temos, como sempre, nosso amigo Samba Brasília Market, né? Onde tem vários produtos brasileiros. Você que tá vindo pra cá não precisa trazer os produtos brasileiros. Temos uma picanha premium É mesmo? da JBS Não entregue. brinca. Tô falando, uma picanha premium. Você começa aquela picanha... Ô, você não vai Samba, querer outra. manda uma picanha pra gente fazer um podcast em volta da churrasqueira aí. A gente pode fazer. Tem uma picanha premium direto da JBS. Quem não sabe, tem uma JBS aqui em Alberta. Em Brooks. Entrega aqui pra eles. E além de todos os outros produtos, açaí, bis, caixa garoto de bombom. Tem pipoca vovozinha? Temos pipoca vovozinha. Lá de Campinas, da minha cidade. Campinas. É. Lá de Campinas. Cara, tem chinela havaiana, tem de tudo lá. Sabia que em Brooks, lá nessa planta da JBS, abatem 4.000 cabeças de gado por dia e Alberta é referência nacional no Canadá, que exporta carne pra todo lado. E eles têm uma parceria com o Brasil, né? Eles mandam carne de Alberta pro Brasil e trazem também do Brasil pra cá. Ah, sensacional. Galerinha, vocês precisam conhecer o Samba, tá aqui embaixo. E eles endereço. entregam Calgary, Airdrie e para todo o Canadá também. Ah, muito fácil, hein? Você não vai passar mais vontade de nada. Chimarrão. Vocês tomam chimarrão? Eu não, Ana Paula. Não. Eu tomo de vez em quando, assim. Não Oxe, é meu não. favorito, não. Paulista Não. é tereré, né? Que é o É. gelado. Tereré. É. Mas lá no Paraná tem... Tem chimarrão. Não, Tem minha chimarrão. família toma chimarrão igual água. Né? Eu aprendi a gostar aqui no Canadá. Temos mais recado. Gente, Temos. Diogo Portugal vai estar aqui no Canadá para um stand-up comedy maravilhoso no dia 21. 21 de julho às 7 horas. Gente, vocês não podem ficar de fora. Os ingressos já estão à venda. A gente vai Estão deixar... acabando, viu? Então corre lá pra comprar, É hein? verdade. Cara, imagina, ele vai fazer uma turnê pelo Canadá, vai passar em Toronto, vai passar em Ottawa, Montreal, Vancouver E Calgary. e Calgary. Gente, participem aí, vamos receber ele aqui em todas as cidades aí, vocês que estão escutando aí. Vai ter a agenda. No link aqui a gente vai colocar também as outras datas, né? Mas na data do dia 21 ele passa por aqui e vamos em peso, vamos agitar, dar aquele apoio aí para um artista brasileiro vir para cá. Na vida de imigrante é bom dar uma risada, né, Sim, gente? com certeza. Tá E empolgado? é uma porta, né? Abriu um, quem sabe pode vir outros. E ele é de Curitiba, né? E ele é de Curitiba Caraca, também. É um tá dos vendo? pioneiros comediantes no Brasil. Tá estourado, né? Então vai ser bem legal esse Toda dia. hora eu vejo, eles estão fazendo o clube da comédia, né? Com o Gentili, com a galera. Ele é parceiro do Gentili, do Oscar Filho, né? Eles têm até um vinho, acho que se eu não me engano é vinho putos. A gente Tem precisa pôr de aqui. Portugal. Diogo, queremos um vinho aqui, cara. Então, gente, tá dado o recado, não fiquem de fora. Meus amigos, Só mais uma coisa. Galera, não esquece de curtir no Spotify, tá? Seguir a gente também lá no Spotify, deixar uma mensagem aqui no vídeo, uma mensagem pro casal aqui, tá? dá um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal também e deixar uma mensagem. Isso aí. Estamos chegando, ainda não estamos tão perto no Você Spotify. tá prestes a rapar a cabeça. Mas chegar, a 10 mil eu rapo a cabeça, hein?
Oi, Deixa sim. só a barba. Então, Deixa só a barba. Só o bigode, vai, o bigodão. Pessoal, sejam bem-vindos. Contem um pouquinho pra gente aí quem são vocês, de onde vocês saíram, por que decidiram vir pro Canadá. Bom, primeiramente, obrigado aí por terem aberto as portas pra gente poder participar desse podcast, poder compartilhar um pouco da nossa história. Eu acredito que os seguidores mais antigos da gente sabem um pouquinho da nossa história, a gente não conta mais porque já passou, né? Então a gente poder compartilhar a nossa história aqui é bem bacana, até pro pessoal poder conhecer um pouco e quem sabe se inspirar com ela. Prazer ter vocês aqui. Com obrigada. certeza. Bom, a gente é de Curitiba, né? Fala mais pertinho aqui. A gente é de Curitiba, a gente não nasceu lá, mas a gente morou lá. Até vir pro Canadá, a gente morou lá. Vocês se conheceram lá, então. Se conhecemos lá. Acho que dá pra contar um pouquinho da nossa história, da onde que a Isso. gente veio, como que a gente chegou aqui, né? Então, começar um pouco a falar da família, né? Uhum. Meu pai é filho mais velho de 14 filhos, Nossa. nasceu no sertão do Ceará, começou a trabalhar cedo com 6 anos de idade. Porra, 6. 6 anos de idade. Então, assim, naquela época não tinha oportunidade de estudo. Ou você trabalhava para ajudar em casa ou não ajudava. Uhum. A minha mãe é filha teve 9 irmãos, nasceu no Paraná, uma cidade chamada Jacarezinho, no norte do Paraná, perto ali de Ourinhos, Santo Antônio da Platina, divisa Ourinhos, ali com... Paraná. É São Paulo, né? Ourinhos já é São Paulo, É, exatamente. minha família mora lá perto. Minha mãe e meu pai estão morando do lado de Ourinhos, numa cidade que chama Maracaí. Que lá do lado. massa, que massa. Ah. E assim, a minha mãe trabalhou na roça, né? Então ela também não teve oportunidade de estudo. Uhum. Então, eles jovens com 17, 18 anos foram pra onde? Pra São Paulo tentar a vida. Então, em São Paulo, meu pai era garçom, a minha mãe doméstica, se conheceram lá e lá nasceu eu e minha irmã. Então, a gente nasceu em São Paulo, capital, né? E quando eu tinha uns 5 anos de idade, por aí a gente foi pra Curitiba começar a vida. A mãe da Ana Paula, se quiser falar um pouco Minha dela. mãe é mãe solteira também, não tive a presença do meu pai, tive minha mãe e minha avó. E minha mãe sempre me criou doméstica, trabalhando de balconista em mercado ou em casa de família. Então o Canadá nunca nem foi um sonho pra mim, assim, eu nunca me vi morando fora, tanto que eu nunca nem quis vir pra cá. Quando o Luiz deu a ideia de vir, eu falei, meu, você vai sozinho? Porque Que loucura é essa? eu né? não me vejo, eu não vejo eu deixando minha mãe, minha família aqui, eu não vejo. Você tem irmãos? Não. Por parte da minha mãe, não. Eu tenho um que eu sei por parte do meu pai, mas, Mas que eu não não conhece. conheço. Não Aham. conheço. Você e sua mãe devem ser muito unidas, amigas. Nossa, demais, demais. Uhum. Eu trabalhava pra ajudar a minha mãe em casa. Tipo, não tinha grana pra guardar dinheiro. Você Uhum. sabe que paga aluguel, paga luz, paga água. Eu pagava minha faculdade. Eu fui bolsista, mas eu continuava pagando mesmo Você fez assim. faculdade de quê? Eu fiz pedagogia. Pedagogia. Eu sou Ah, que pedagoga. legal. É. E aí, pedagoga também ganha pouco, né? Uhum. Acham que pedagoga ganha muito, mas não ganha nada. Então, pra mim, não era um sonho, assim, até o Luiz veio com a ideia. Uhum. Então a gente lá em Curitiba, né? Eu Se sei... conheceram como? A gente foi num... Ele foi de penetra no churrasco do meu tio, de aniversário. Que E eu aí- era amigo do meio primo dela. Entendi. Que idade que vocês tinham? 17 e 17. 18. Aliás, que idade vocês têm hoje? 26 e 25. 25. A gente tá junto há 8 anos, vai fazer. Olha que legal. Eu fui o parabéns. primeiro namorado dela e ela minha primeira namorada. Pô, que Show de bacana. bola. Então, a Mas gente... sempre, o Canadá já era uma coisa que você já tinha na sua cabeça antes de conhecer ela ou não? Perfeito, como que era? Então, eu fui crescendo, eu sempre gostava de tecnologia, sempre gostei de videogame, só que nunca tive condições de ter videogames. Então, eu olhava lançamentos. Só que quando eu era moleque, tipo, lançava um videogame novo, saía primeiro nos Estados Unidos, Canadá e outros países. E o Brasil ficava lá por último. Fui crescendo, crescendo, crescendo e tendo a consciência que o Brasil era um país subdesenvolvido e que sempre que tinha tecnologias novas, o Brasil ficava por último. Não só tecnologias, mas tudo que tinha de novidade no mercado mundial, o Brasil sempre ficava em segundo ou terceiro plano. Certo. Só que eu sempre tive um preconceito que para morar fora do Brasil tinha que ter muito dinheiro e falar inglês fluente. Como eu não tinha muito dinheiro, não tinha inglês fluente, deixava o sonho meio de lado. Enfim, a gente trabalhando, eu comecei a trabalhar cedo, com 13, 14 anos. Com o teu pai? Com meu pai, exatamente. Minha primeira profissão, podemos dizer, foi cuminho. Cominho, você sabe o que que é? Não, eu ia perguntar o que é O cominho. cuminho é aquele que ajuda o garçom a retirar os pratos da mesa. Então ele vai com um carrinho, o garçom tira, depois vai lá e fica lavando o prato. Eu lavava prato a noite inteira para ganhar tipo 40, 50 reais. Essa foi a minha primeira profissão, podemos dizer. Tá bom demais. Daí, enfim, fui crescendo, o sonho foi ficando meio de lado, né? Com 17 anos prestei vestibular,
né? Eu não passei na federal por pouco, mas eu ganhei bolsa de 50% em uma universidade privada, muito boa e conceituada em Curitiba. Qual que é? Unibrasil. Uhum. Eu prestei para administração de empresa. E quando eu passei e ganhei bolsa, né, minha mãe chegou para mim e falou, olha, filho, eu não tenho condições de pagar. Nem os 50%. Você vai ter que trabalhar. Uhum. E daí começou, né? A rotina de brasileiro. Acorda às 5h30 da manhã, trabalha o dia todo, sai do trabalho 6 e pouco, já tem que ir direto pra Vai faculdade. direto sem tomar banho, sem nada, Sem pega o nada. busão e vai. Faculdade vai até 10h30 da noite. Eu chegava em casa às 11h30, 11h40. Daí que eu ia jantar, tomar banho. Eu ia dormir 1 da manhã pra no outro dia, 5 da manhã, estar de pé. Acordar de novo. E o meu primeiro emprego, de fato, carteira assinada, foi numa imobiliária em Curitiba. Então, eu ganhava na época, sei lá, acho que R$1.100, uma coisa assim. Tinha que pagar a faculdade, uns 700 e pouco, passagem, comida, enfim. Eu lembro que me sobrava, na época, R$100. 100, R$150 para eu sobreviver. E na minha casa... Você já namorava na época? Não, foi quando eu conheci a Ana Paula. Então, assim, na minha casa, só para vocês entenderem, sempre teve o básico. Então, a gente é classe média, normal, né? Então, a gente nunca teve carro do ano, coisa boa. Então, se eu quisesse comprar um tênis, uma camisa, alguma coisa, eu tinha que trabalhar, juntar dinheiro e comprar. Uhum. Então, naquela época lá, com 17, 18 anos, me sobrava R$100 por mês, né? Então, meu sonho foi ficando um pouco de lado. E foi quando eu conheci a Ana Paula. Aí já era os R$100. Já era R$100. Já esse R$100 virava jantar, já, Virava jantar. cinema, pipoquinha. E detalhe, quando a gente saía pra comer aquele dogão de esquina, podrão de esquina, comum no Brasil, a gente sempre rachava um refri porque não tinha condição de comprar 2. Não, e quando a gente queria sair pra balada também, meu sogro continuava trabalhando de madrugada como garçom. Então a gente pedia pra ir com ele até o centro, ele deixava a gente no rolê que a gente tinha pra ir. E aí quando acabava o rolê, era muito caro pegar o Uber até a casa dele ou até a minha. A gente pegava um Uber que era dali até, tipo, 5, 10 minutos até o lugar que meu sogro trabalhava e dormia no carro a madrugada inteira até o meu sogro sair. Porque ele atendia os noivos, então era o último a ir embora. E a gente dormia no carro pra poder sair. Exatamente. E assim foi. Então, na imobiliária eu alugava apartamentos e durante um atendimento a nossa vida começou a mudar um pouco. Porque eu atendi uma mulher, ela era muito ocupada. Ela falou, Luiz, eu gostei do apartamento que você mostrou, só que eu vou viajar, ficar uma semana fora, quando eu voltar eu te ligo, a gente fecha. Eu falei, beleza. No outro dia a mulher ligou pra mim. Eu falei, nossa, já voltou de viagem? Dela, não, Luiz, eu sou superintendente do Bradesco e eu gostei do seu atendimento. Quer fazer uma entrevista comigo? E daí eu falei, olha, eu fui promovido recente aqui na imobiliária, eu vou pensar e te aviso. Dela, beleza. No outro dia ela ligou de novo. Falou, Luiz, eu preciso falar com você. Eu falei, não custa nada, né? Deve ser algum estágio, alguma coisa assim, vou fazer a entrevista. Marquei certinho, fui lá, quando eu cheguei ela não tava a psicóloga do Bradesco. Conversando com ela, ela falou, quantos anos você tem? Daí eu falei, eu tenho 20 anos. Eu lembro até hoje. Ela parou assim de escrever, olhou pra mim, coçou a cabeça. Daí eu perguntei por quê. Dela, então, Luiz, ela te indicou pro cargo de gerente. Normalmente um gerente aqui no Bradesco tem 26, 27 anos, já tem experiência profissional, já tem formação acadêmica. E daí na hora eu truquei a mulher. Falei, poxa, eu não tenho idade ainda, mas eu aprendo super rápido. Eu não tenho a formação acadêmica, mas eu tô na metade do curso. Eu não tenho experiência profissional, mas se ela me indicou, eu acho que eu tenho o perfil. Uhum. Já cheio de vontade. Já truquei a mulher, meti o 6. Já que eu tô aqui, vamos fazer os testes? Ela falou, custa nada. Fiz a bateria de testes de gestão para entrar no Bradesco. Mandaram pro RH lá do Rio de Janeiro, psicólogo, tudo. E para eu entrar de fato na companhia, eles tiveram que justificar para a diretoria, porque era um cargo de muita responsabilidade para pouca idade. E eu fui aprovado. Legal, então, no final das parabéns. contas, eu fui um dos gerentes mais novos da história da companhia. E eu entrei na metade do ano no Bradesco, não sabia nada. E com 6 meses de Bradesco, eu bati meta do ano inteiro. Fiquei entre os melhores gerentes do Brasil. Então, ganhei viagens, premiações, enfim, a minha vida começou de fato a melhorar. Acho que aí a gente já tem um aprendizado, né? Não importa aonde você estiver trabalhando, dê sempre o seu melhor. Porque você nunca sabe quem está do outro lado. Network. Exatamente, network. Então, quando eu entrei no Bradesco, de fato, eu comecei a colocar aquele sonho de volta à tona. Eu falei, bom, vou começar a juntar dinheiro, que para morar fora tem que ter muita grana. Você já tinha conversado com ela sobre esse seu plano? Nada. Ah, Tudo você por não baixo fazia dos ideia? panos. Tudo Não. por baixo dos panos? Não fazia ideia. Não fazia ideia.
Você chegou a cogitar Estados Unidos também nessa? Sim, sim. Aham. Então, o que eu fiz? Eu fui juntando dinheiro por 2 anos, tá? Uhum. Até me formar. Porque eu falei, poxa, não adianta eu mudar de país se eu não tiver uma formação acadêmica. Já que eu tô na metade do curso, eu vou finalizar. Inglês, você chegou a pensar em começar a estudar nessa época? Então, não. Não dava também, né? Não dava. Porque assim, eu tinha um cargo de confiança, só que eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Uhum. Então eu chegava tipo 7 da manhã, 6h50 da manhã, saía quase 8 horas da noite. Todo dia. E a faculdade, como é que ficava? Você chegava atrasado? Atrasado todo dia. Mas conversava com o professor, tudo. Nessa época você estava fazendo o que, Ana? Eu dava aula. Você Dava já aula tava na dando aula. escola. Na verdade, na época que a gente se conheceu, eu ainda estagiava, né? Eu não tinha terminado minha faculdade. E aí, depois que eu terminei minha faculdade, eu fui mandada embora, porque não tinha vaga pra mim. Uhum. E aí, 2 meses depois, a escola me chamou. E aí, eu fiquei nessa escola até vir pra cá como regente mesmo de turma. Então, eu lecionei por 1 ano só. Pra que idade? 3 anos. 3 aninhos. Ah, que legal. Era a minha fase favorita, é essa. Ai, Adoro minhas crianças. Aham. E aí? Enfim, daí depois terminei o curso de administração de empresa, né? Tava na companhia fazia 2 anos. Eu não queria permanecer no Bradesco por muito tempo, porque meu sonho sempre foi morar Os caras fora. pagavam bem lá no Bradesco? Inicial não, mas a longo prazo existe a possibilidade de você se aposentar. Só Tinha que construir carreira, né? tinha que construir carreira. Só que assim, a longo prazo também você não tem vida pessoal. Então você tem o lado financeiro, mas não tem o pessoal. Você se priva, não vê os seus filhos crescerem, não vê sua esposa. Então era algo que a Ana Paula também não queria. Ela não queria um marido que não estivesse presente. Ganha dinheiro, mas abre mão de muita coisa, né? Daí chega lá eu com 50 anos, cheio de doença, estresse, sem cabelo, e não vi meus filhos crescer, não vi minha esposa, não aproveitei, não tive experiência. Então você já via ali esse trabalho ali como uma passagem ali, e daí Era uma você começou a passagem. reacender o plano de imigração. Plano de imigração, exatamente. Passou 2 anos, me formei na faculdade, daí eu falei, poxa, eu vou começar a pesquisar de fato países que eu tinha interesse em mudar. Eu tinha em mente 3 países, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. O Canadá era o meu último plano. Meu plano A era Estados Unidos. E o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar processos imigratórios. E eu percebi que Estados Unidos é muito complicado de conseguir o Green Card. Então o que eu fiz? Descartei. Inglaterra, processos muito burocráticos. Fora que é libra e esterlina. O que eu fiz? Descartei. Olhei o meu... Sobrou o Canadá. Sobrou o Canadá, que era o plano C. Olhei o meu perfil da Ana Paula. Eu, 22 anos, com formação acadêmica, experiência profissional. Ana Paula, 21 anos, com formação acadêmica, experiência Ainda profissional. não tinham casado, né? A gente não tinha casado, mas a gente queria ter 3 filhos. Então, assim, é tudo que o país quer. Casais jovens, com experiência, formação, que querem ter família aqui. Então, eu comecei a olhar o Canadá com outros olhos. Nisso você já tinha falado pra ela do plano. Quando você Ele começou a demorou um pesquisar. pouco pra falar pra mim. Ele falou quando ele já tava decidido com o Canadá. Ah, tá. E aí eu cheguei e falei que eu não ia. Falei, olha, a gente tá no começo do namoro, vamos se separar que é melhor, você segue seu sonho, eu não quero. Aí olha eu hoje. Ó Deus. Foi mudando. Foi mudando. Foi. Daí, beleza, né? Pô, E aí você começou a pesquisar todas as províncias. Como que foi isso? como que foi? Beleza. Canadá. Daí, como todo brasileiro, coloquei no Google. Como ir para o Canadá? O que apareceu? College. Pathway. Pós-graduação. College. Daí eu falei, bom, college, vamos ver quais são os requisitos. Inglês, nota alta. Eu não tinha inglês. Eu tinha uma base de inglês que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade, fiz 1 ano, depois nunca mais fiz. O financeiro, né? A gente não tinha muito dinheiro. Por mais que eu trabalhasse no Bradesco, eu juntava pouco, né? Porque tinha que trabalhar, faculdade, eu comprei um carro na época, enfim. Não tinha muito dinheiro. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Ferrou. Aí eu comecei a entrar site de província por província, porque eu falei, poxa, será que só tem como ir para o Canadá estudando? Eu entrei site em cada província para pesquisar processos imigratórios de cada província. Isso é legal. Isso aí é uma baita de uma dica para quem tá assistindo aí, para ver, porque tem muita oportunidade diferente, né? O Canadá é um país muito grande, né? Exatamente. E aqui cada província é independente, não é um único processo de imigração. Você tem Quando ali... você olha no Google, aparecem as cidades maiores, né? vai Não aparecer... aparecem cidades pequenas. Aham. Então são 10 possibilidades, falando das províncias fora dos territórios aí do norte, né? Então, legal. E eu comecei a pesquisar por conta. Então foi indo, até que eu parei na província de New Brunswick. Foi assim, a província número 9, 8 que eu pesquisei, uma das últimas, que eu fui daqui pra lá. né? Começou por Vancouver, por British Columbia. E foi indo. Daí beleza. Pesquisando lá, tinha um programa que na época era piloto recém-lançado.
E daí esse programa, na época, precisava de 1 ano de experiência em área comercial, enfim. O nome do programa era Atlantic... Atlantic Immigration Pilot Program, o AIPP. Então exigia 1 ano de experiência. Programa Piloto do Atlântico, pessoal que não entende o inglês. Exatamente. Exigia 1 ano de experiência nos últimos 5. Eu Então, tinha você 4. Tava Área comercial, sobrando. 2 anos na imobiliária, 2 anos no Bradesco. A equivalência de diploma a partir do ensino médio. Eu já tinha ensino superior. Falei, opa, mais um Bateu. ponto pra mim. Exatamente. E daí o inglês era nota 4. Normalmente o college é uma nota maior, né? E daí eu Na média 6 agora, 6,5, estão dando uma subidinha aí. A gente tá falando do IELTS. Era o IELTS, né? Era o IELTS, Daí o inglês era nota 4. Eu falei, poxa, eu tenho experiência, a equivalência do diploma é tranquilo, porque a partir do ensino médio eu já tenho ensino superior, que é a administração de empresa, que abrange várias áreas. Você já estava estudando um pouco de inglês nessa época? Não, Tava nada. zero. Daí o que eu fiz? Louco. Paguei o IELTS, falei, vou ver só como eu tô no inglês, que pé que eu tô. Dependendo da nota, eu começo a estudar no inglês pra aperfeiçoar. Paguei e deixei. E não é barato. Não é barato. Tipo, R$800. 800, Na época, acho que era 720. Tá. Agora já tá 1.000 e Já pouco. tá 1.000 e pouco. 1.000 e pouco, caraca. 1.000 e pouco. Escrevam aí nas mensagens aí quanto que tá o valor do IELTS aí pra gente saber. Daí, beleza. Paguei e deixei. Esqueci. Tá. Daí passou uma Ótimo semana. plano. Não, super Não. seguro do que ele queria. Cara, era pra ser. Passou uma semana, 2, chegou numa sexta-feira, eu falei, pô, mas eu tenho um IELTS pra esses dias aí. Fui ver, era 7 e pouco da noite, na sexta. Fui ver, era pro dia seguinte o IELTS. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. E Sorte que era em Curitiba, né? Sorte. Tem gente Curitiba. que viaja. Tem gente que viaja. O que eu fiz? Falei, pô, ferrou. Vou pro YouTube. Joguei lá YouTube, modelo de prova. Comecei a estudar um dia antes da prova no YouTube. Então eu estudei o modelinho da prova, A prova ia ser no domingo ou no... Sábado. no sábado. Então você tinha algumas horas ali Algumas pra horas. dormir. Uma Aham, noite. Isso aí. Daí eu estudei ali por conta mesmo, fiz alguns, Mas você tinha alguma noção de inglês. Para aí. Mesmo pra tirar 4 não é... Você precisa falar alguma com coisa. 1 ano. Eu fiz 1 ano de inglês quando eu tinha 11 anos de idade. Beleza. Só que eu nunca mais pratiquei. Você jogava videogame. Jogar videogame. Não, depois que eu comecei a trabalhar, eu Parou? nunca mais joguei. Não, sempre só português. Eu tinha, assim, uma noção básica. Noção que todo brasileiro tem É base. que a gente não Escola. pratica, né? Tipo, no eu fiz Brasil 3 anos de pratica. inglês. Eu cheguei aqui, achei que eu não tinha nada. O inglês É do que a Brasil é gente- diferente. É isso, a gente às vezes acha que não sabe nada, mas, pô, você sabe ele pedir um copo d'água, É, sabe sim. pedir um negócio e exatamente. tal. E daí o IELTS também tem o modelinho, né? É tipo o Enem. Você não pode perder muito tempo em uma questão. Se você perde muito, você não consegue responder. E assim foi. Uhum. Daí beleza, no outro dia fui, fiz o IELTS, chegou a nota 4. Era tudo Exatamente o que você precisava. precisava. Falei, opa, é o que eu preciso, né? Daí fiz lá o S, que é a equivalência do diploma, chegou. Daí eu falei, poxa, só falta job offer. Então, Porque só esse piloto, só pra entender, eu não conheço. Ele precisa de job offer? Precisa da Tá. job offer. recapitulando, você precisava fazer a validação do diploma, precisava da nota do inglês E a job offer. achar uma job offer. Job offer seria Oferta uma de oferta de trabalho lá Isso. no Atlântico. Explica antes pro pessoal o que é o Atlântico do Canadá, porque a gente fala muito daqui, mas é generalizando uma região toda. O que compreende ali, mais ou menos? O Atlântico são algumas províncias que tem no Atlântico canadense. Então é New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland e PEI. O que é PI? Eu sei, mas é só... Príncipe Edward Island. Prince Edward Island. Uhum. E daí tem a Newfoundland e Labrador. Tá. A galera que quer saber, curiosidade, é pra onde o Titanic tava indo. Exatamente. Acho que foi em... Só que daí ele parou em Halifax. Nova Scotia. Saiu de lá o pessoal que foi fazer o resgate do Titanic. Tanto que, se eu não me Inclusive, engano, tem um museu, né? Tem um lá. museu. Tem. Isso aí, tem um museu do Em Titanic. Halifax. Em Halifax. Isso Ele aí. saiu da Irlanda, né? De Dublin, né? Ah, não sei. Não Saiu da Europa. Escreve aí nas mensagens da onde que ele saiu. Eu acho que ele saiu de Dublin, tava indo pra algum lugar ali, mas foi em Halifax ali que, Em deu, Halifax. que deu ruim. Daí, beleza, faltava job offer. Na época, o programa era piloto. As empresas que estavam no programa não estavam públicas. Então, tinha lista de empresas, mas não era pública. Tá. Então, era paga uma lista. Tá. Então, eu rachei essa lista com 3 pessoas que eu nunca vi na vida. Peguei acesso a essa... Achou onde essas pessoas? Cara, foi em grupo. Fórum. Não sei Grupo. se era Facebook, WhatsApp, não me recordo. Tá, mas então, achei. o governo determinou
uma quantidade, as empresas que poderiam dar uma oferta de trabalho que iria ser aceita nesse No programa piloto. Isso, exatamente. Por que era piloto? Porque eles estavam testando, Tava é isso? testando pra Tá. ver se ia dar certo, se não ia. enfim. E eram empresas com demanda de funcionário. Ah, Então isso. a empresa tinha que provar que ela precisava de gente pra daí poder Contratar. participar. E como é Tá. que você tava nesse momento? Quando ele. Eu tava surtando, né? Porque não queria me largar. É. Falei, então eu vou ter que ir. Aí ele começou a me mostrar um monte de vídeo, começou a falar como é que era, o que eu ia poder comprar aqui. Convence assim, né? No que você vai comprar. Falava do pacote Canadá, É. né? Pacote. Seguranças. Aí eu falei, quer saber? Se der certo, eu vou. Então, já que você quer que dê certo, então faz dar certo que eu vou, mas eu não vou te ajudar em nada. Pô, Você vai fazer tudo por conta. Te vira, negão. Te vira. A hora que aparecer meu nome, eu assino. E a Mas eu questão não do vou fazer nada. casamento? Vocês precisaram casar pra vir? Daí chegou o casamento, porque daí... Mas conta antes que da Beleza. oferta de trabalho. Beleza. e aí? Daí, Então, beleza. Comprei essa lista, tá? E na lista tinha até o e-mail da empresa. O que eu fiz? Comecei a mandar o meu resumê e cover letter. Passou um mês, nada. Mandou quantos? Muitos. Mais de 10? Nossa. Mais de 100? Mandou pra todas as mais. empresas Pra que estavam lá, todas. né? Todas. Mais de 200? Não, sabe por que eu pergunto isso? Porque as pessoas, às vezes elas falam assim, poxa, eu mandei os currículos, não recebi nem resposta. Daí você fala, quantos mandou? Mandei 10, mandei 15. Cara, eu converso com pessoas que chegaram aqui através de job offer e que nem o Sérgio lá da job offer para trabalhar com drywall. O cara chegou aqui, eu falei, quantos você mandou? Ele falou, pelo menos uns 400 currículos. Ele falou, nem era eu, era minha esposa que ia fazendo como se fosse eu lá, tal, os negócios. Então a galera que consegue é por insistência, várias. E hoje em dia tá mais fácil com o chat GPT, hein? É só colocar lá e entrega bonitinho. Você não precisa ficar alterando um por um. Antigamente você tinha que alterar um por um pra cada Você já vaga. fala Pra pra cada ele vaga. Isso aí. adequar a vaga. Já, você coloca lá a descrição, você coloca seu currículo e fala, favor, me fazer um currículo com essa descrição. Já. Chat é vida, gente. Manda lá. E aí, daí... E foi, passou um mês mandando resumê, cover letter, pá, nada, nenhum retorno. Mas Dois- aí nisso a gente já sabia que a gente teria que casar, né? porque Porque a gente não tava casado. E pra eu ir, eu tinha que estar casada. a gente queria casar, mas a gente teve que adiantar um adiantou pouquinho. bastante. A gente já tava junto há uns 4 anos, né? 4 anos. 4 anos juntos já. Então não Aí- teve festa, ou teve? Não, a gente casou, a gente noivou em abril. Eu olhei pra ele e falei, vamos marcar a data do casamento amanhã. Tipo, a gente noivou Nem em o job abril. offer ele tinha, Não. Não, nem job A offer gente tinha. noivou em abril, quando foi junho, a gente casou. Do nada. Aí, tipo, a gente fez uma festa. Era pra ser só um churrasco, do nada começaram a dar um monte de coisa pra gente, virou um festão. Tipo, festão assim, né? que legal. Só pra nossa família. O meu vestido de noiva foi emprestado. Eu só paguei a fotógrafa na época que eu falei que eu fazia questão de ter as fotos. E só, assim, um buffet simples de churrasco, bebidas a gente ganhou, doces a gente ganhou. E foi essa a nossa festa de casamento. Legal. Daí mandei e-mail, né? Comecei a mandar e-mail, passou um mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. E eu já queria vir, né? Falei, poxa, só falta isso. Eu vou pro Canadá. Vou pro Do Canadá. nada. Fazer uma viagem exploratória. Fazer uma viagem exploratória. Daí o que eu fiz? Conversei com essa daqui, a gente casou, fim, tudo, né? Tirei férias do Bradesco, né? Apliquei pro visto de turismo, fui aprovado e loucura, comprei passagem pra uma semana depois. Pra uma semana depois. Só pra você. Só pra mim. Só pra ele. Porque a Eu gente não tinha trabalhava. dinheiro. Tudo que eu tinha juntado foi o valor da exploratória. Se desse errado a exploratória, a gente teria que trabalhar mais uns 2, 3 anos pra juntar o dinheiro. Tipo, o dinheiro que ficou foi da comprovação financeira que a gente precisava. Assim. E qual que era o planejamento? Era tudo ou nada. Qual que era o planejamento da viagem? Eu vou pra qual lugar e o que eu vou fazer lá? O que passava Perfeito. na tua cabeça antes de chegar? Perfeito. Antes de chegar, eu me preparei muito bem. Então, eu mapeei as empresas, mapeava as vagas. Eu fui direto para Moncton e passei também por Halifax, em Nova Scotia, né, que estava crescendo, se desenvolvendo até hoje, tá? E quando eu cheguei aqui no Canadá, sem falar inglês, o que eu fiz? Eu fiz uma carta de apresentação sobre mim em português e traduzi para o inglês. Então, nessa carta tava: oi, tudo bem? Eu sou o Luiz, tenho 22 anos, papapá, e traduzi para o inglês. E quando eu chegava na empresa, era bem interessante, porque eu chegava na empresa e falava: oi, tudo bem? Eu quero falar com o responsável pela contratação, diretor, gerente, enfim. E o pessoal sempre perguntava: você marcou com ele? E eu falava: não, eu vim do Brasil especialmente para falar com ele. Determinado. Daí o cara olhava para mim e falava: oi, tudo bem? Daí eu já começava: oi, tudo bem? Eu sou o Luiz, tá. E foi. Decorou. Decorei. Decorou. E daí o que eu fiz? Eu fiz algumas perguntas que ele possivelmente poderia perguntar pra mim e decorei.
Então, se ele falasse alguma coisa similar ao que eu decorei, eu respondia o que eu tinha decorado. E foi. Só que era engraçado também que na época o programa era piloto, como eu falei, e muitos empresários e empresas não sabiam do programa. Então, depois que eu falava, o cara virava, olhava pra mim e falava: que programa é esse do governo que eu tô que eu não sei? Que o governo me inscreveu que Então não me o falou. governo inscreveu as empresas e as empresas nem estavam cientes de que elas estavam no pacote. Provavelmente o board lá em cima deveria saber, mas não deve ter chegado no não chega pra RH, todo na mundo. galera lá. Até hoje, a galera não conhece Até hoje direito. tem empresa que não Tem sabe. empresa que não sabe. O que eu acredito que aconteceu na época? Eu acho que o governo viu as empresas que estavam com demanda, criou o programa e cadastrou todo mundo, mas não informou os empresários. Não falou como funcionava o processo, enfim. E foi, cara, foi muito difícil, muito difícil. Eu fiquei 30 dias batendo em porta de empresas. Conseguiu falar com quantas pessoas? Cara, eu não perdi Perdeu as as contas. Mais de um por dia. Até antes da gente vir pra viagem, eu olhava pra Ana Paula assim, essa empresa, eu conversei lá, Bati. essa daqui, cara, assim, todas as empresas da avenida eu Você falava. bateu palma em todas as empresas. Tudo, Aham. a todas possíveis eu bati. E teve alguma assim que, tipo, a pessoa não quis te receber, te Teve. ofendeu e falou, mano, Não, sai fora. ofender não, mas assim, cara, você não tem work permit, não tem o que fazer. E tipo, a empresa tava no programa, que dava job offer e a empresa não sabia. Uhum. Eu explicava, cara, isso daí não existe, o governo não sei o que, não sei o que. Só que teve empresa que eu consegui, né? Então eu Conseguiu conversar. consegui conversar, Fez fiz alguns entrevista. testes, tudo. Mas voltou pro Brasil sem o job offer. É isso que eu ia falar. E Daí, aí? beleza. Eu fiquei um mês no Canadá, voltei dia 14 de outubro, que é o dia do meu aniversário. E quando eu voltei pro Brasil, Não, o nosso combinado era que ele voltaria pro Brasil e eu me demitiria. Tipo né? assim, tava certo que ele ia conseguir Tava um job certo que ele offer. ia conseguir, eu já não tava muito feliz no meu emprego. Eu falei, cara, você volta, a gente se demite, a gente vai embora. Tipo, isso era outubro. Eu falei, dezembro, no máximo, a gente tá no Canadá. Uhum. Bem louca, né? E aí ele chegou sem a job offer. Aí eu falei, olha, agora você senta, você trabalha aí até, filho, juntar dinheiro de novo. Porque a gente tinha o quê? $4.000, que era a comprovação financeira? Ele tinha torrado Tinha lá. torrado, tipo, só tava os $4.000. Aí passou outubro, passou novembro. Quando foi dezembro, na semana do Natal, a gente recebe a job offer. Uma empresa liga, entra em contato Manda e-mail já com a job offer. com a job offer. Já Mas ela confirmou. não entrou em contato antes? Ou entrou? Foi essa que o Luiz tinha feito entrevista, Ah, tinha tá. passado nos testes. era 2019, E você né? tava 2019. esperando que ela ia te contatar ou... Ah, sim, cara. Eu gente fiz a tem entrevista, fé. eu tava esperando, né? A fé nunca sai, né? você, Mas mas você a gente espera não- um mês, dois, daqui a pouco você fala, não deu, né? Aham. Mas enfim, a gente nunca perdeu a esperança. Tá, e aí eles ligaram, aí a revolução, como que foi isso na cabeça de vocês? Putz, fechou. Daí começou, né? Porque quando você recebe a job offer no Atlântico, na época, com o programa piloto, você tinha com a job offer que aplicar para o endosso provincial. Porque endosso provincial é a carta branca para o residente permanente. Uhum. Depois que você recebe o endosso provincial, é que você pode aplicar para o work permit e você pode aplicar também para o residente permanente ao mesmo tempo. Cara, olha que legal, só o pessoal entender. Então, já com esse programa, você já saía do Brasil encaminhado com a aplicação do PR, que seria a Isso. residência permanente, né? Então o negócio corria junto já. É. Isso aí. Um programa muito bom, Uhum. Nossa, muito simples assim. E pouca né? gente conhecia. Aham. Sim. E na época também não existia nada do que aconteceu com o mundo, então o prazo normal para sair a residência permanente era até 6 meses. Só que o problema é que o endosso demora. Tipo, o endosso não vem junto com a job offer. Você precisa aplicar pra ela, enfim. O endosso ele vai ser utilizado para sair o visto de trabalho, para imprimir Pro o visto trabalho, e tal. isso, e Você pro não PR. precisa do PR para entrar, você precisa da job offer. O PR vai te Isso. ajudar no Mas no você decorrer. precisa do endosso pra aplicar pro work permit. Uhum. Então, tipo, ele demorou. Cara, 6 meses era o normal. Só Era o que daí normal. veio a pandemia. É. Aí, Só quando uma dúvida. Era que área que você ia trabalhar lá? Área comercial, Área vendedor. comercial, vendedor. Vendedor. Então era pra vendedor. Para vendedor. Uhum. Vendedor. E aí, quando foi em março, a gente decidiu fazer a festa de despedida, que aí já tava com todos os documentos. Porque a partir do momento que você é Você endossado... já tinha metido o pé no teu trabalho. Eu tinha sido mandada embora. Você tinha conseguido ser Eu pra fui pegar mandada embora. a rescisão, tudo. Peguei minha rescisão, foi o que salvou a gente. Aham. E o Luiz já tinha se demitido também. Porque demorava, né? Pra você ser A homologado. homologação da Baixa do Bradesco vai pro Rio de Janeiro, RH, papapá. E eu cheguei pra minha chefe e falei, tem como fazer um acordo? Ela puxou e falou, Luiz, olha o tanto de prêmio que você tem. Como que eu vou justificar a demissão de um funcionário tão bom? Uhum. Não tem como. E aí a gente falou, não,
demitiu, né? Já era, você vai ter que fazer. Os 2 desempregados. Mas a ideia era, nós aplicávamos em março e dava 2 semanas que era o prazo. O prazo normal de análise de Work Permit, sem o que aconteceu no mundo, era 2 Era semanas. 2 semanas. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos fazer a despedida, porque nossa família é de vários lugares, a gente chama todo mundo, faz a despedida no domingo, dia 8, e dia 9 a gente vai pra São Paulo aplicar pro visto. Beleza, fizemos a despedida, fomos pra São Paulo, aplicamos pro nosso visto, Tá. e já tava um murmurinho começando no mundo, né? E aí deu 2 semanas, Isso era 2020. 2020. Eu Março já de tava 2020. aqui já. Daí quando faltava 5 dias pro prazo normal para sair o Work Permit, veio o Trudeau, em cadeia nacional, anunciou que o Canadá ia fechar a fronteira com o mundo. E vocês já tinham mandado todo Já. o documento. Isso. As malas estavam fechadas. Mala pronta. Vocês estavam Tava só tudo esperando pronto. receber. Sim. Um dia depois que o Trudeau anunciou, o IRCC do mundo inteiro fechou. Nossa. E aí voltou todos os nossos passaportes, sem carimbo. Mas quando voltou, né? Você falou que. Não, Você tinha comentado pra mim que você ficou mó alegre, chegou. Não, eu ignorei a cartinha, porque na época veio uma cartinha junto explicando. inglês. Em inglês, eu joguei a cartinha pra cima, fui catar meu visto. Liguei pro Luiz, falei, não tem visto. Ele, tá, mas não veio nada. Eu falei, veio uma carta aqui, não sei o que Mas é. a carta não importa. A carta não importa, eu joguei no lixo. Mandei uma foto pra ele. Falei, cara, traduz, porque eu não sei. Aí ele falou, cara, o consulado tá fechado. A gente não recebeu o visto, vai ter que esperar. Só que o Luiz, positivo. Gente, o Luiz é muito positivo. Ele olhou pra mim e falou assim, não, amor, calma. 2 semanas. O Trudeau falou que é 2 semanas de quarentena, a gente já vai embora. Falei, Luiz Otávio, não vai ser 2 semanas. E realmente não Nossa. foi 2 semanas. E a gente desempregado no Brasil, Usando o dinheiro guardado. usando... A nossa sorte foi que a gente morava com os nossos pais. A gente casou e não morou junto. Porque a gente não tinha grana. Então eu falei, cara, vamos ter que ficar na casa dos nossos pais fazendo sei lá o quê. Porque eu tô Vocês vivendo moravam nas costas da minha mãe. separados? Sim. A gente era casado e morava separado. E eu não tinha mais como ajudar minha mãe. Já tinha parado de ajudar ela. Eu falei, cara, e agora? E foi passando e nada acontecia. Agonia, Agonia lascada, minhas malas prontas. Até que o pai do Luiz pegou um bar pra tocar. E aí a gente falou, cara, vamos ter que trabalhar no bar. Luiz entrou como sócio administrativo, eu entrei como tudo, fazia hambúrguer, limpava, ficava no caixa, atendia, fazia tudo. E essa foi nossa vida por 1 ano e meio. Caramba, era pra ser só um temporário. Era pra ser 2 Era semanas, pra foi ser 1 2 ano semanas. e meio. Um ano e Surgiu uma meio. oportunidade na pandemia, um cara faliu num estabelecimento, daí meu pai tinha conhecidos que passou pro meu pai, só que meu pai sempre foi funcionário, nunca foi o patrão, nunca foi chefe. E daí foi quando justamente eu assumi, porque eu sou formado em administração de empresas, né? Falei, pai, vou dar uma ajuda pra você. Então, o Boteco do Ceará lá em Curitiba. Ele falou, não, vamos fazer lanchonete do Ceará. Falei, negativo, vamos fazer o Boteco do Ceará. Vamos fazer um negócio Boteco diferente. tá na moda, né? Tá na moda. E, enfim, daí começamos lá, eu, meu pai, eu fui pra chapa, comecei a fazer hambúrguer artesanal, a Ana Paula fazia de tudo um pouco. Daí era eu, Ana Paula, meu pai, minha mãe, a gente trabalhando. De segunda a segunda. Segunda a Nossa, segunda. segunda. Coca-Cola entregava 1h da manhã. Pra no outro dia a gente ter que abrir o bar às 8. Aonde que ficava o bar? Em Curitiba. Ele existe. Existe, Ele existe. até Se a galera hoje. quiser ir lá comer um Fica um na lanche. APCF, É privado. o Clube da Caixa Econômica Federal, entendi. em Curitiba. Em Curitiba. Pá, que legal. Só que assim, no meio da pandemia, então fecha, abre. fecha, abre. A gente sobrevivia. É. Então a gente ficou 1 ano e meio sobrevivendo. E Não, e nisso aí- o sonho não acabou. Não, a gente vai, ponto e acabou. Tem que só esperar a Não, pandemia chegou uma acabar. hora que eu não tinha mais esperança que a gente ia. Só que o endosso ele tem um prazo de validade. Então, quando a gente aplicou pro Work Permit, a gente decidiu não aplicar pro PR ao mesmo tempo, porque a gente não tinha grana pra aplicação. Porque você paga a aplicação, mais os cartão, vai uma bolada, ainda mais em dólar. E aí a gente falou, cara, vamos esperar chegar no Canadá, porque é mais seguro, porque toda a aplicação é em paper. Se perder no meio do caminho, lá é mais fácil achar do que ponte aérea com o Brasil. E a gente decidiu esperar. Só que aí a gente era um grupo de 4 pessoas para a mesma empresa. E aí uma foi e aplicou. Falou, não vou mais esperar, porque não vai dar tempo, a gente vai perder o endosso. Foi e aplicou. O Luiz falou, não, vamos esperar mais um pouquinho. O segundo foi lá e falou, cara, não dá mais, vou aplicar. Aí esse aqui olhou para mim e falou, é agora. E vou nisso ter o que endosso aplicar. faltava um mês pra vencer. É. Eita. Aham. E aí ele falou, não, vou aplicar. Não tem o que fazer, ou a gente perde o endosso ou a gente aplica pro PR. E aí você podia escolher pagar só a taxa e os cartões depois. Olhei pra ele e falei, paga só a taxa. Tipo, não tem dinheiro pra pagar os cartões agora. Era $500 por cartão.
fora a aplicação. Aplicamos e esquecemos, né? Deixamos no além, assim, a aplicação. E foi. Aí passou quanto tempo? Passou 1, 2 meses? 2, 3, 4... A mala tava feita. Eu já tinha desfeito, eu já tinha desfeito, já tinha desacreditado que a gente ia chegar. Chegou uma hora que eu falei, não vou, porque daí o bar abria, fechava, e a galera ficava... A família tava apoiando? Sim, Tava. Ambos, de ambos os lados. Sim. No começo, quando eu falei pros meus pais que viria, eles ficaram um pouco assim, chateados Medo, porque né? eu ter largado uma carreira bancária, porque eles são de uma geração que se você tá numa empresa boa, você tem que se aposentar. Só que a nossa geração é uma geração mais dinâmica. Então a gente, não vou ficar a vida inteira aqui. A gente quer evoluir, quer crescer, quer correr atrás dos sonhos. Então eles ficaram um pouco assim, mas depois eles super apoiaram, até porque quando eles eram novos, eles também migraram, fizeram o êxodo rural, né? Saíram de uma situação no Nordeste, minha mãe do Jacarezinho, e foram para São Paulo. Então, querendo ou não, eles já tiveram essa experiência. A diferença é que a gente estava indo pro outro lado do mundo. Mas a minha mãe tinha muito medo, né? Eu, filha única, morava com ela, ajudava muito ela. Então, tipo, ela ficou morrendo de medo, mas ela falou, é o melhor pra você. Vai firme e busca o seu melhor. E aí, eles apoiaram bastante a gente, graças a Deus, né? E aí, depois dessa espera aí, como que... Saiu o PR depois de 1 ano e meio? Como é que foi? Quem dera. Quer contar essa parte? Pode contar. Contando. Deixa eu lembrar que parte foi. Que tava passando o tempo pro Work Permit e pro PR. Que a gente... Vocês aplicaram pro PR? A gente aplicou e o PR você aplica e deixa, né? Você entrega. Um dia vai acontecer alguma coisa. E aí aplicamos pro PR e ficamos no Brasil ainda mais um tempo. Aí quando foi abril, quando que foi que chegou Por aí. o visto? Foi por aí, abril, maio. Abril, maio 2021. 2021 já. O consulado reabriu e pediu os nossos passaportes. E aí a gente falou, agora a gente vai embora, agora vai. Falei que era 2 semanas? 1 ano e meio. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Aí a gente mandou nossos passaportes e eu falei, cara, agora a gente vai embora. Tipo, vamos e é agora, não Mas quero e o nem medo, saber. tipo, mandei, aí vai fechar de novo e não volta. Exato. É. E era assim, né? Você mandava e a gente mandou pelo correio na época também. A gente não foi mais pra São Paulo. E aí tínhamos o visto, só que a gente precisava de uma job offer atualizada pra passar na fronteira. Porque a nossa... A empresa esperou 1 ano e meio. Esperou. A empresa entendeu, Vocês mantiveram contato com a empresa? Sim, o tempo todo. E aí, a gente mandou pra eles, falou, olha, tá aqui a foto do nosso visto, né? A gente já pode embarcar, mas a gente precisa de uma job offer nova. E na época, só rapidamente, na época o Trudeau já tinha anunciado que trabalhadores poderiam entrar no país. Tá. Então a gente era trabalhadores, tinha o visto, a gente poderia entrar, mas a gente mandou mensagem pra empresa, só que a empresa não autorizava, né? Não deixava. Tipo, o Brasil tava num boom ainda. Tipo, a gente era o pior país, assim. E New Brunswick é uma cidade pequena, então lá tava muito bem controlado. A gente era um risco pra cidade se a gente chegasse. Então a empresa olhou pra gente e falou, olha, espera mais um pouco. Não é hora de vir, espera. Nossa, E a gente com o visto carimbado, com o passaporte carimbado e o visto prontinho. E eu falei, cara, de novo isso. Tipo, de novo a gente vai ficar aqui vendendo hambúrguer sem saber o que vai acontecer. E a galera perguntando. A galera perguntava se a gente já tava de férias no Brasil de novo. De tanto tempo que tinha passado. Caramba. Aí um belo dia, depois de uns 2 meses, por aí, chamaram um amigo nosso. Falei, é agora. Chamaram ele, vão chamar todo mundo do grupo. Nesse tempo aí que vocês ficaram esperando lá, eu lembro, eu já tava aqui no Canadá, né? A gente chegou em 2019, em julho. Aí o Xande chegou bem depois, né? Cheguei em setembro de 2021. Setembro de 2021. E deu fevereiro, março, fechou. Aqui eu lembro, o tanto de gente que me mandava mensagem e tal, e tava tentando vir, não sei o que. Eu sei que Calgary e o Canadá ficou fechado só para quem tava aqui por quase 2 anos. A gente ficou aqui. Foi. E aí eu lembro que no final, assim, quando abriu o primeiro intake que podia ver, cara, começou a chegar gente. Todo mundo chegando ao mesmo tempo. No meu processo, que era 2021, pra gente fazer a biometria, na época que a gente foi fazer, fechou. A gente teve que ir pra Costa Rica, porque não tinha. Nossa. Eu e minha esposa fomos pra Costa Rica, porque não tinha. Fechou, vou ficar esperando. O nosso exame médico chegou a vencer. A gente teve que pagar de novo. Olha aí. Tanto tempo que passou. Tanto tempo que passou. E aí Daí beleza. Daí vieram. foi. Não. Teve mais Aí história. teve a empresa falando pra gente. A empresa ligou e falou, cara, não tem mais vaga pra você em Moncton. Eita. Você não vai pra Moncton. Aí eu no telefone, o Luiz no Viva Voz, eu falei,
E agora, cara? A gente não vai embora definitivamente. Agora acabou. Só uma dúvida, nesse 1 ano e meio, vocês chegaram a estudar inglês? Tipo, já que eu tô indo pro Canadá, eu Não, vou porque a estudar gente inglês? não recebia salário. A gente trabalhava Pra sobreviver. pra sobreviver, pra pagar o básico da gente na família do Luiz, assim. E aí, Ele tipo, trabalhava de segunda a segunda. aí ia fazer como? Eu até tentei e não deu. E aí a empresa falou assim, cara, tem uma vaga em Woodstock. Vocês podem ir pra Woodstock ou esperar. Menor do que Moncton. Não, tem 5 mil habitantes. Woodstock. Moncton já não é grande. E aí, Quantos tipo, habitantes mais ou menos tem Moncton? Tem 80 mil. 80 mil. 80 mil. Pô, a outra de 5 mil, De daí é 5 muito mil. pequena, hein? Muita Não, a gente diferença. foi lá Moncton agora. era o limite É, pra Moncton você. era o limite. E aí eu comecei a chorar horrores e falava na ligação pra ele, não. Aí ele respirou fundo e falou assim, não, pode mandar que amanhã eu tô no Canadá. Manda job offer pra Woodstock, Aí amanhã o a gente tá quê? chegando. Aí ele desligou o telefone e eu falei, você viu a cidade? Tipo, não tem casa pra alugar na cidade. O que a gente vai fazer lá? É bem Os- perto da fronteira com os Estados Unidos? Mas Maine. Aham, Tipo, o que tipo, você vai Maine, fazer em Maine também? Só Nada. roça de milho lá. É. Quer dizer, não sei, gente, tô brincando. O que tem em Maine é... Se você mora em Maine, escreve aí o que tem aí, manda um... Milho. Tem outlet? O que tem aí que eu vou dar um Google Em pra eu Maine tem pesquisar. uma coisa famosa, que é um escritor que nasceu lá, o Stephen King. Olha aí. Que é do criador do It, a coisa, aquele Ah. filme do palhaço, aqueles Aham. filmes The lá. Dome. The Tá- Dome Que eu também. assisti. O It é demais. Então, Nossa, ele, é. ele nasceu lá em Maine. Única coisa que eu sei de lá. Um abraço Vai. aí pro Mas aí Steve- não tinha, não Stephen King. tinha aluguel. Não tinha negócio pra alugar. Tipo, você entra aqui em Calgary, você vai conseguir aplicar pra apartamento. Lá não tinha. Falei, cara, você tá doido de ter falado sim? Ele, cara, eu quero ir pro Canadá. A gente vai pra qualquer lugar Na hora do do Canadá. desespero, A meu, gente é um ano e meio Aceita qualquer esperando. coisa. A nossa vida já era Canadá, a gente tava no Brasil só por estar. A gente tava vegetando lá. Não, aí vamos para Maine. Para Woodstock. Até me perco. De tanta tristeza que me deu essa época. Aí comprou a passagem pra lá. Não. Aí a gente ficou esperando, né? Porque ela ligou Ah, e ela- deu 3 dias pra gente Ah, pensar. Que Mesmo o daí Luiz falando, ela não. ia mandar job Ela offer ia mandar job tal. offer pra lá. Uhum. Quando deu 2 dias, chegou a job offer. Moncton. Escrito Moncton. Ela se confundiu. Aí eu olhei pro Luiz e falei assim, cara, liga pra ela. Tipo, ela errou. Liga não. Tem alguma coisa errada. O Luiz, eu não. Eu não, vou Tá comprar certo. passagem. Veio Tá pra Moncton. Moncton, eu vou pra Se o Moncton. estagiário errou, A estagiária errou. E isso era quarta-feira, 7 horas da noite. Meteu passagem pra Moncton. Não, compramos tudo. Na época você tinha que comprar quarentena federal, quarentena provincial. As passagens eram só pelo Panamá, não Quanto tinha de dinheiro Air tinha Canada. sobrado nessa época aí que vocês tinham juntado pra recomeçar aqui Ó, no Canadá? eu sei que as passagens estavam pagas, porque o Luiz economizava o vale-refeição dele. Então, meu sogro comprou o vale pra pagar nossas passagens. Tá. Então, a passagem a gente tinha daí. E aí, tinha o hotel do governo em Montreal, era Tinha caríssimo. que pagar o Tinha. hotel da Tinha quarentena. que pagar. Você tinha que ficar 3 dias isolado no hotel em Montreal pra aí você chegar em New Brunswick. Eu nem lembro na época quanto foi, você tem noção? foi quase $3 mil. É, foi muito caro. Eu sei o que a gente tinha de gordura, a gente chegou no Canadá com $4 mil. É. 4 mil. 2 aluguéis. Dois Acabou. Vocês chegaram a procurar casa pra já chegar aqui com casa alugada ou não? Não dava, porque a gente recebeu a job offer na quarta noite, 7 horas da noite. A gente tinha que mandar o plano de quarentena pra empresa aceitar pra gente poder embarcar. Só que nisso, a gente, muito doido, a gente comprou tudo pra domingo. Então, tipo, a Nem gente tinha recebeu plano de tudo na quarentena quarta. direitinho. Não. Uma das passagens, um dos trechos, a gente nem tinha conseguido comprar. Falei, só manda. Depois Manda a gente lá, vê. fala Nem que que a a gente gente vai vá, de nem que a gente bike. vá a pé, entendeu? Manda aí. E domingo a gente chegou com todas as restrições do universo que tava tendo, No pico do... no pico do negócio, e a gente desesperado atrás de apartamento. Porque você vai fazer o quê? Não Que dá mês pra que esperar. era? Era julho. Nossa, Julho o alto de do verão 2021. é o pior Julho. momento pra achar imóvel, né? Porque É. todo mundo resolve se mudar E no todo, verão. na época, todo mundo em casa, né? É. Tipo, é verdade, todo mundo saiu de... Não tem como. Vou sair pra onde? Tô em casa, não posso sair de casa. É, a gente tinha 17 dias pra achar um apartamento. E normalmente é dia 1º de cada mês, né? Ah, E aí eu não sei como que eu achei uma brasileira que fazia esse trabalho de retail na época lá, hoje ela De- não de tá mais housing, lá, né? de housing. E aí eu falei, cara, eu preciso de um apartamento. E todos os apartamentos que eu mandava pra ela, ela falava, em downtown é ruim, é basement é ruim, em basement tem bad bug. Todos os apartamentos ela detonava tem pra mim, eu isso, falava, né? cara, onde que eu vou morar em Moncton?
Aí ela veio do nada com um apartamento e falou assim, vocês têm meia hora pra dizer sim ou não, senão outra pessoa vai pegar. Nesse momento você tava no hotel do governo lá? Não, a gente já tava em Moncton num Airbnb, porque daí você podia ficar em Airbnb. Tá. E nosso Airbnb era longe pra caraca de Moncton. Tipo, era no meio do nada em Moncton. Literalmente, Estavam quarentena. sozinhos nesse Airbnb? Sozinho. Aham. E tinha que ser uma casa, sozinha, não podia ser quarto, Ah, tá. por causa da Aquela quarentena. época que eles passavam, batiam na porta, perguntavam se tá tudo em casa. A polícia bateu na nossa Bateu na porta, pediu passaporte, pediu tudo. Olha. Era bem tenso. Hum. E aí eu falei assim, cara, meia hora. Eu falei, Luiz, aceita. Era o apartamento dos nossos sonhos. Tipo, eu falei, pega. Depois a gente se vira. Ela olha pra mim e fala assim, vocês têm que fazer um security deposit. O depósito de segurança, We né? transfer. Aí eu falei assim, cara, você não tá entendendo. Eu tô de quarentena. Eu não tenho conta bancária, eu não tenho nada. Como que eu vou fazer um depósito de segurança? Não tenho nem esse number. Não tenho nem esse number. Aí ela falou assim, não, onde é que você tá? Eu falei, cara, eu tô de quarentena no meio do nada. Ela falou, eu vou buscar o dinheiro. Você deixa o dinheiro jogado em algum canto, porque não podia ter contato, você deixa em tal lugar que eu vou pegar e te dou o contrato. Tô brincando do golpe aí, tá? Se você é a pessoa... Eu tô falando o Não, que não, passava na cabeça. Tem que tomar não. cuidado, né? Aí, tipo, eu entreguei $3.000 na mão de uma pessoa desconhecida. Sobrou 1.000. Sobrou fazendo 1.000, as contas. sobrou 1.000, vai Sobrou fazendo 1.000. as contas. Entreguei pra ela e rezei. Falei, ou eu caí num golpe, ou eu achei um achado em Moncton, porque era um apartamento novo, lindo, barato, enfim. Mas no final deu certo. Só que aí não tinha data pra gente entrar no dia 1º do mês. Então a gente ainda morou 15 dias na casa dos nossos amigos. Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar o Airbnb, que tava absurdo na época. Tipo, pra prolongar o Então, Airbnb. os Que amigos que vieram junto. Que vieram Isso. antes. Tá. Na Que viagem vieram antes. exploratória. Também não Isso. tinham nada, É tinham que vieram acabado de chegar. com o job offer também, né? Isso, Isso. O exatamente. que tinha na casa deles? Nada, tipo, eles chegaram 15 dias antes da gente. Foi o tempo da gente fazer quarentena, eles estavam terminando a quarentena deles. Que perreio, hein? Não, e aí no primeiro dia fora da quarentena, o Trudeau liberou tudo. Tudo. Esperou vocês cumprir Esperou a certinho gente ali. cumprir, Pagar os esperou a gente 3 pagar uma mil dólares. fortuna. A gente pegou literalmente a pandemia do começo ao fim. E como é que foi o trampo depois? Então, foi bem tranquilo, na verdade, porque todo o começo... Na verdade, o começo é difícil, né? O inglês. O inglês, assim, eu me batia, mas eu sempre fui corajoso. Eu sempre falava. É que no inglês, eu costumo falar pro pessoal que a gente não pode ser tímido. A gente tem que falar. Tem que A ter gente confiança, né? tem que dar a cara a tapa. Se a gente fica retraído, eu nunca vou falar, não vou me expor, cara, você não vai aprender. Quanto mais você se expõe, né? Quando você sai da zona de conforto, você evolui. Eu sempre digo isso. Foi assim que a gente evoluiu, que a gente cresceu. Inclusive hoje a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto, mas a gente entende que isso é pro nosso bem, que é pro nosso crescimento. Então, no começo eu ia de bicicleta, a gente comprou uma bicicleta no Marketplace usada, que a gente não tinha dinheiro para carro, essas coisas. E foi perrengue. Então a gente... O dinheiro dava pra sustentar vocês dois. A grana do trabalho? Do trabalho dele, porque você não veio trabalhando, só ele, né? Dava assim, né? Apertado, porque o salário mínimo na época era R$11,75. Eu fui ver a job offer, era R$11,50. R$11,50? Eu vim recebendo R$11,50. 11,50. Era o mínimo. E um detalhe, o imposto na nossa província é 15%. Aham, Então, sobre bens e serviços. é um dos maiores impostos e um dos menores salários do Canadá. Caramba. Então, tipo, o começo foi O perrengue. aluguel era quanto? Era 1.275 na época. Então, tipo, era o salário dele. Com tudo incluso. E o trabalho era o que você imaginava? Você idealizou uma coisa, chegou aqui, era daquele jeito? Cara, assim, eu me assustei um pouco com o ritmo canadense. Eu acho que toda pessoa que tem essa experiência, primeira vez, dá aquele baque. Por quê? Porque no Brasil a gente é acostumado a fazer um monte de coisa. Faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei 100 o que. km por hora. Aqui, o canadense, de uma maneira geral, se ele é pago pra fazer X, ele só faz X. E ele não vem te atender, né? Não. Você fica esperando o cliente pedir alguma coisa pra você. Ao contrário do Brasil. E eu sempre fui proativo. Então, passava um cliente alguma coisa, eu já queria conversar. Então, eu levei um monte de chamado no começo. Você estava vendendo em loco em um lugar ou você era um representante que ficava indo? Não, era uma loja só. Era uma loja só. Então, tipo, eu era responsável por um departamento. Se a pessoa chegasse lá e tivesse dúvida sobre aquele determinado assunto, eu ia lá e esclarecia a dúvida que ela tinha.
Entendi. Mas eu não entendia nada, eu fui... Que segmento que era a loja? Era tipo material de construção. Era Uhum. tipo material de construção. E eu trabalhava no setor que era tipo flooring, que é piso. Não entendia Ah, nada. então você era um sales associate. Isso aí. Era. Tipo um Home Depot de É, Sales tipo um Home Associate. Depot. Só que assim, eu não sabia de piso nem no Brasil, quem dirá em inglês. Eu trabalhei do lado do flooring, no Portas e Janelas, daí eu fiz não passei numa prova lá pra ser... Sabia falar Windows e Door? Não, o Windows e Door eu sabia. No flooring lá, outra pessoa era pra ser supervisor lá, mas eu também tava focado nas minhas paradas, nem levei a sério. E foi assim, cara, foi assim. E a Ana Paula também teve um fato curioso, né? Que quando a gente chegou no nosso apartamento, como que foi? Agora, isso. Quando eu cheguei no meu apartamento, além Se de Lorde... preparem. eu acho que eu nunca falei isso no Instagram. Exclusivo. Aquelas. Quando eu cheguei, a minha landlord olhou pra mim e falou, cara, você precisa trabalhar? Eu falei, muito. Então, eu tô precisando de uma cleaner. Eu olhei pro Luiz Otávio e falei, Cleaner é faxineira. faxineira. E a landlord é a pessoa que cuida do imóvel, a Isso. responsável, ou é a dona ou é a correspondente É. do dono, né? É. Tá. E aí eu olhei pro Luiz e falei, cara, fui embora, né? Porque ela me deixou um cartãozinho dela. Eu olhei pro Luiz e falei, eu não vou pra faxina. Tua mãe lá no Brasil tinha te falado o quê quando você tava vindo pro Canadá? Minha mãe falou, faz tudo, mas não vai pra faxina. Porque era o trampo Porque que ela é fazia. faxineira no Brasil até hoje. Ela falou, cara, você vai sofrer muito. Uhum. As mãos dela, ela sente dor pra dormir. Ela falou, não quero isso pra você. Falei, não, mãe, vou lá, vou te dar orgulho. Não vou. Não vou. Pode deixar que eu não vou. Nisso, vocês tinham Instagram, alguma coisa? Não. A gente já tinha. Mas era só pra família. Não, o Instagram nasceu no começo da pandemia, quando eu achava que só tava acontecendo comigo. Ela E ficou bem aí, mal, Ana Paula. eu fiquei muito mal. Eu tive minha primeira crise de ansiedade, foi no começo da pandemia. Eu tive alergia nos meus braços, nas minhas mãos. Eu não conseguia dobrar os dedos de tanta bolha que eu tinha. Eu fiquei muito mal. Realmente mexeu muito comigo. E eu falei, cara, só tá acontecendo comigo? Eu vou abrir um Instagram e vou começar a contar minha história. E aí apareceu uma galera que tava na mesma situação. Então tem gente que eu conheci hoje que falava comigo nessa época. Que eu tava mal e que tava vindo pra cá também. Ah, você já foi Legal. relatando tudo Sim. isso. E essa alergia que eu tive, eu não podia encostar em detergente. Falei, cara, como que eu vou pra faxina? Tipo, Caramba. eu não posso encostar em detergente. Eu tinha alergia a ácido, eu tinha alergia a um monte de coisa. Ah. E eu falei, eu não vou. Aí eu Foi pra casa pensar. pensei, conheci um brasileiro que me ofereceu um trabalho. Só que o trabalho precisava de inglês. Uhum. Fiquei 2 semanas. Era 40 minutos pra ir, 40 pra voltar Nesse trabalho de bicicleta. que ele ofereceu. Que ele ofereceu. O que era esse trabalho? Era tipo arrecadação de fundos, assim, sabe? Doação. Que fica no Costco pedindo doação. A galera já deve ter visto no Costco como é que é. E era isso, só que, cara, eu tinha acabado de chegar, não sabia nem raio direito, entendeu? E aí eu cheguei um dia pro Luiz e falei, cara, não dá pra mim, é 40 minutos de bicicleta. Era verão, então tava muito quente. E não tinha horário pra chegar em casa, porque você tinha que chegar na empresa, contar o dinheiro, enfim. Cheguei pra ele e falei, eu vou pegar a faxina. Não tenho o que fazer, o seu dinheiro não vai dar, ou eu trabalho na faxina ou a gente não tem dinheiro. Uhum. Cheguei na landlord e falei, é o seguinte, eu aceito. Quando eu posso começar ela? Hoje. Agora. Se você quiser começar agora, você começa. Você já sabia o quanto que ela ia te pagar por hora? Não sabia nada. Não teve uma conversa, assim, uma contratação. Era tipo, preciso e eu vou. E era pós-obra. Começou a ser pós-obra e eu não sabia que viraria um pós-obra. Pós-obra, depois limpar ali a residência que eles terminam de construir. E Na dar aquele verdade, trato. era durante a finalização. Então, tipo assim, tava nos acabamentos, a gente tinha que recolher todo o lixo do prédio, tinha que varrer o bruto pra Pesado. vir uma equipe. Era pesado. E era calor. Tipo, muito quente. Era o pico do verão. E aí eu chegava todo dia morta em casa. Quantas horas de trabalho por dia? Tinha vezes que eu fazia mais, né? Às vezes eu fazia 8, às vezes eu fazia 10. Tipo, dependia do quanto eu aguentava ficar. Porque era fim de obra, ela precisava de ajuda. E aí limpava apartamento Eu deveria também. te pagar melhor do que o Luiz recebia. Ah, Ah, não, sim, sim, com sim. certeza. Isso sim. É, Isso sim. porque a faxina paga bem. Paga. Não, a faxina paga bem aqui no Canadá. E na tua cabeça seria um negócio temporário. Seria, porque eu posso usar meu diploma do Brasil aqui. Uhum. Eu posso usar, não ganhando o mesmo salário que uma professora mesmo ganharia, mas eu poderia usar meu diploma. Só que eu cheguei aqui muito desiludida com a minha profissão, tipo, eu não queria mais. E aí eu comecei a gostar tanto da faxina que eu não conseguia mais sair. Você contou pra sua mãe? Contei. Não, eu tive que contar, né? Como foi a reação dela? Cara, ela falou, vai, né? Você precisa do dinheiro, mas assim, entenda que é provisório.
E era o que eu sempre botava na minha cabeça. Vai ser provisório, vai ser provisório. A gente precisa começar de algum lugar. E eu precisava pegar inglês. Então era um bom lugar pra eu pegar inglês. Porque eu tinha que conversar muito com a minha chefe. E aí, aos poucos, eu fui pegando confiança na língua. Fui pegando confiança dentro da empresa. Fui ganhando responsabilidade. E no final, eu já fazia showing, que é a apresentação dos apartamentos para as pessoas. Então, eu fazia um pouco quando precisava. Então, eu comecei a ganhar mais responsabilidade e meu inglês melhorou muito, assim. Tipo, tanto que quando eu vim pra cá, pra viagem, ela me zoou, assim. Ela falou, no começo eu mandava ela pra direita, ela ia pra esquerda. Ela tinha que me mostrar. Tipo, teve um dia, eu nunca vou esquecer, que ela falou assim, you can broom there. Tipo, você pode varrer lá. E na minha cabeça eu não fazia ideia o que era broom. Então, ela pegava na minha mão, ela pegava a vassoura, botava na minha mão e fazia o gesto. Nunca pra mais eu saber. esquece depois disso. Não. Uma vez só. Não, aprendi tudo, assim. Aham. E depois ela me ligava, eu conseguia ter conversas longas no telefone, conseguia falar com o inquilino. Mas foi aos poucos, assim. Bastante brasileiro trabalhando na faxina lá contigo, fez Não, amizades. porque não era uma empresa de faxina. Era o condomínio. Então Você era trabalhava pra ela. Eu trabalhava diretamente pro condomínio. Então não era uma empresa de limpeza. Uhum. E aí, tipo, tinha uma pessoa pra cada prédio. Então eu só cuidava de um prédio. E quando tinha mudança, que as pessoas saíam, eu ia e limpava em qualquer unidade, em qualquer apartamento. E aí era só eu. E aí o temporário virou quanto tempo? Virou 2 anos. Você tentou sair no meio disso? Como é que foi? Tentar, eu tentei. Eu comecei a conversar com umas pessoas que trabalhavam em escola. Mas o que eu ouvia era a mesma coisa que eu ouvia do Brasil, sabe? Tipo, a escola não ia ser tão diferente quanto eu imaginava que seria. E eu teria que fazer as revalidações de qualquer forma. Eu poderia trabalhar no começo com o meu diploma, mas com o tempo, pra eu evoluir, pra eu ganhar mais, pra eu sair do daycare, eu teria que estudar muito. E eu falei, não quero. Tipo, cansei da escola, E sabe? o salário ia melhorando conforme o tempo passando? No que? Na escola? Ou Não, na faxina? na faxina. Na faxina, eu pedi. Eu fui meio caruda e pedi, assim, porque era um trabalho muito pesado. E aí eu pedi, tipo, com 6 meses de empresa. E na faxina ali, você fez alguns reels, assim, que bem viralizados, né? Viralizaram. Bem bombado. E eu sei que muita gente no Brasil tem essa de falar, pô, você vai pro Canadá pra entregar pizza, você vai pro Canadá pra lavar louça, você vai pra ser faxineiro. Havia esse dilema, se recebeu muitas pessoas falando, muita gente... preconceito, né? É um muito preconceito. grande. E com certeza era o que eu mais recebia, assim. Os meus maiores hates eram quando eu viralizava esses vídeos, assim. E que a galera falava? É porque você foi pro Canadá pra limpar vaso. Nossa, grande coisa tá no Canadá e limpar privada. É melhor ficar aqui no Brasil. Volta pro Brasil, volta a estudar aqui. Você é tão estudada no Brasil e foi aí limpar privada. Jogou seu diploma no lixo. Tá jogando seu diploma no lixo, tá não sei o quê. Como se fosse bonito fazer faxina fora. Tipo, umas coisas bizarras, E isso assim. te desmotivava? Jamais, aí Pelo que eu contrário. postava. Aí eu pegava o comentário da pessoa, ia lá e fazia um vídeo que viralizava de novo. Então, tipo, nunca me atingiu, assim, falar do meu trabalho. Não era uma coisa que me deixava chateada em momento nenhum, assim. Aqui no Canadá a gente vê que todas as profissões são respeitadas, né? Sim. A pessoa faz o que ela sentir no coração e, aliás, ali as profissões mais manuais, né? A pessoa que trabalha na faxina, as pessoas que trabalham na área de trades, né? Que seria construção, seria carpintaria, elétrica, hidráulica, essas paradas. Essa galera ganha grana aqui no Canadá. Bastante. E quando chega um cara que fala, o que você faz? Eu sou carpinteiro. Pô, o cara é carpinteiro. Tipo, é que nem no Brasil fala, o cara é doutor. Aqui fala, o cara é carpinteiro. O cara tem uma empresa de pintura. Daí o cara chega com uma Dodge Ram, uma Rebel que custa aqui $63 mil. No Brasil, $460 mil reais. Sabe quantos salários mínimos dá uma Dodge Ram? Quanto? No Brasil, 353 salários Nossa mínimos. E aqui? E aqui dá 35 salário mínimo. É vezes 10, né? Então, essa galera que trabalha com serviços manuais aqui, ela é super bem vista. Não tem essa distinção. Tanto que na cara época que faz eu ganhava faxina. mais que o Luiz, né? Então. Ele retail e eu Tem faxineiro. muita gente que tem vergonha também, mas eu acho que não tem que ter vergonha. Você vê uma cleaner aqui em Alberta, vai ganhar de $30 a $35 a hora. Quem que ganha $30 a $35 a hora assim que chega? Mas uma das coisas que eu sempre falava no Instagram é pra galera não deixar isso ser pra sempre também. Porque Sim. a gente desacredita muito do nosso potencial. E a gente pode muito mais. Só que a gente chega aqui sem a língua, com medo. Então a gente vai ficando.
Vai se acomodando. É cômodo, entendeu? Pra mim era muito cômodo. Então, pra mim foi muito difícil sair. Mas eu sempre falava, cara, é o começo. Uhum. Depois Mas tenta sair. E eu não saí. E não sei, ficou Eu não 2 saí. anos. Eu não É, saí. quem quer, tem uma brasileira, não sei o nome dela, mas ela começou como cleaner aqui, foi crescendo, teve uma equipe, montou uma empresa e hoje está muito bem sucedida. Então, assim, muito vai da pessoa. Então, eu vou começar na limpeza, vou aprender, eu vou crescer, vou para outro lugar, vou montar minha própria empresa, mas não ter E assim vergonha vai. de começar, de Exato. fazer, esquecer o que a galera tá falando no Brasil. Ai, foi pro Brasil para fazer limpeza. No Brasil, o salário que você tá ganhando aqui, você muitas E vezes no nem Brasil ganhava a lá, né? limpeza é diferente, né? Tipo, eu até falo com a minha mãe assim, cara, você lava até teto. Eu não vou lavar teto. Tem Aqui é dias tudo que eu no passo paninho, né? paninho. Que é superficial. Não Só tem lavar nem o teto, a molho, casa não tem cai. ralo. Não tem nem ralo no banheiro, né? Você Então passa não um é uma paninho limpeza ali. sofrida, assim. É claro que o pós-obra é muito difícil. E teve casas já que eu peguei, que eu fiquei 2 dias limpando a casa. Com 3 pessoas, de tão podre que a casa tava. Mas são exceções. Agora, o pós-obra é pesado. Você recomenda para o pessoal que tá chegando, talvez as mulheres, não sei, homem também, quiser Assim, trabalhar na faxina, é um trampo para fazer no começo? O que você acha? Com certeza. Eu acho que, assim, quando a gente chega aqui, a gente tem que estar disposto e ter coragem. Porque nada vai cair do céu. Você não vai chegar aqui sendo engenheiro, sendo advogado, tendo o cargo que você tinha no Brasil. Então, você precisa começar. Seja na faxina, seja no McDonald's, comece. Precisa entrar dólar. E as coisas Precisa vão entrar acontecendo. dinheiro. Precisa entrar dólar. As coisas vão acontecendo de uma maneira natural. Então a gente começou de fato a nossa vida de casal e a nossa vida juntos aqui no Canadá. Tanto que a gente comentou que chegou com pouco dinheiro, a gente trabalhava 1 mês, juntava dinheiro e comprava um sofá. É muito comprava bom uma isso, coisa. né? Ah, E cara, o que a gente conseguiu conquistar com 2 anos de Canadá, a gente não tinha conquistado uma vida a inteira vida no Brasil. inteira, né? Esse negócio que você falou de chegar com a cabeça, com a mentalidade, eu lembro quando eu estava no Brasil, eu e a Bruna, a gente conversava muito sobre isso, né? A Bruna também estava sem o inglês ali, estava com o inglês bem básico e tal. E eu falava, ó, eu vou para fazer o college, você vai trabalhar, né? Esse é o nosso acordo. Você tem certeza que você está pronta para fazer faxina? Sempre eu falava isso. Ela, tô pronta. Eu ficava meio que fazendo treinamento para ver. Vai, se você precisar lavar privada, vai. Ela falou, vou fazer o que for, vou lavar a louça e tal. Chegou aqui, daí não foi para faxina, mas daí começou como server, né? Como garçonete. E aí já começou a pagar todas as despesas da casa. Eu falei, que Tem que loucura começar. isso, dólar entrando, dólar chegando. É. Aí depois foi trabalhar de babá, sem inglês e fazendo mímica. Eu lembro o dia que ela contou a entrevista. Eu falei, como foi? Ela falou, fui me virando, falando que eu cuidava de criança e tal. E aí no próprio trabalho, que tinha uma criança de 5 anos que ela cuidava, a criança foi ensinando inglês para ela. Não, Bruna, Olha não, só. Bruna, é assim e tal. Era mó barato. Então essa cabeça para chegar aberta. Só que eu tava até falando com a Michelle do Alan Cajueira essa semana, né? Tem muitos brasileiros que acabam se acomodando. Se a pessoa quiser ficar, que fique a vida inteira. Se é feliz, manda ver. Agora, o problema é entrar numa situação de eu não vou melhorar o inglês, eu não vou atrás de me profissionalizar, eu não vou procurar um trabalho aí especializado, alguma coisa, e fica a vida inteira. E a vida aqui passa rápido, então tem que se movimentar. Por exemplo, eu falo que eu não consegui sair porque eu tinha tudo que eu precisava. Tipo, era uma empresa muito boa, eu tinha um bom relacionamento dentro da empresa, era só eu. E o meu inglês evoluiu muito. Olha Então, tipo, eu falo assim, às vezes as pessoas buscam trabalhos onde só tem brasileiro e só fala português o dia todo e inglês não evolui e acaba ficando porque é cômodo. Eu tinha o inglês. Então, eu consegui evoluir meu inglês dentro da empresa e era isso que me fazia ficar, assim, porque eu via que eu ia conseguir falar com as pessoas. 2 anos nem há tanto tempo também, Não. né? Eu Não acho. Pra mim, Quem muito esperou 1 ano e meio para sair o visto? eu também nem acho. Eu acho que E isso nesses 2 anos você ficou na mesma empresa? Não. Não. Eu cheguei na empresa, aconteceu a questão do PR, que a gente não comentou. Isso. Então a gente chegou em julho. Então ficou agosto, setembro, outubro, novembro saiu o nosso PR. Puxa, que legal. Novembro a gente era residente Rapidinho. permanente. 4 meses. Com 4 meses de Canadá. Pai, eu achando que tinha sido rápido com 2 anos e 7 meses, né? 4 meses de Canadá, o PR saiu. E na empresa que eu tava, eu comecei a fazer vários treinamentos internos para crescer dentro da empresa. Eu queria crescer, né? Porque quando a gente chega num país novo, a gente quer se desenvolver, quer crescer, né? Fiz todos os treinamentos, tudo, chegou o PR, eu pedi para subir. A empresa falou, não, beleza, anotou lá.
No outro mês, a empresa me mudou, transferiu de setor, deu mais responsabilidade, mais função e não aumentou um centavo no salário. Então, eu peguei e saí da empresa. E daí eu comecei a buscar outras oportunidades. Pô, mas 11,50 também é dureza, né? Não, difícil. tinha subido, né? É difícil. É que também é a realidade de lá, né? Eu fiquei... Aqui é $15 o salário mínimo. Vancouver reajustou acho que 16 e algumas coisas aí. Aqui era um dos maiores. Eu acho que aqui em breve deve dar uma regulada. Em breve. E daí eu fiquei na empresa acho que uns 8 meses, 6, 8, não lembro. Apliquei para várias empresas, quase virei gerente do TD Bank, que é um banco bem conhecido aqui no Canadá. Passei em 5 etapas de entrevista, na última ficou eu e mais um. Só que o candidato era nativo, falava inglês e francês. E lá na província, é a única província oficialmente bilíngue do Canadá. Então, é o inglês e francês. E eu, malemar, falava o inglês, então o cara pegou a oportunidade. Só que nessa eu apliquei para Bell também, que é a maior empresa de telecomunicação do Canadá, e eu consegui entrar. Então eu virei representante comercial da província de vendas. Não, olha que legal. Toda semana eu estava em um lugar diferente da província, vendendo. É bom pra caramba pra conhecer lá, né? E você aprimora muito o idioma. Sim. Porque a minha função era convencer um canadense que estava na concorrente a voltar pra gente. Tudo isso em inglês. Olha. Antes de a gente entrar a questão da viagem, como que era Moncton? Tinha bastante brasileiro, chegava bastante gente, vocês tinham uma comunidade brasileira legal. Conheceu o filhão? Sim, a gente conheceu, tem vários brasileiros Cláudio, lá. Canadá Brasil, meu amigo, hein? Um abraço pra você, pra Cláudio. Claudinha. Esperamos você aqui Filhão. para fazer um podcast, hein? Ele vai vir. Muitos brasileiros, comunidade brasileira crescendo muito, Muito principalmente também devido ao programa do Atlântico. Você né? conheceu ele quando você foi na exploratória. Na exploratória. Ele tava aqui fazia uns 3 meses, Ah, 3, tinha 4 acabado meses, de chegar. recentemente. Olha que legal. E hoje em dia o programa não é mais piloto, ele é permanente. Mudou algumas regras. Mudou algumas regras, só que é um programa que chama muita atenção devido à facilidade migratória. Para quem tá querendo vir, se aconselha a fazer. Exatamente. Fora que também New Brunswick tem um dos colleges mais baratos de todo o Canadá. Então chama muita atenção pro pessoal. Só não tem vaga. Só não tem vaga. As vagas é pra daqui 2 anos, né? Exatamente. É porque todo mundo quer ir pra lá e tal. Mas é uma bela porta de entrada. Não, todo mundo quer ir pra lá, vírgula. É porque por ser uma ótima porta de entrada, É uma custo de ótima vida oportunidade. mais barato, várias oportunidades de conseguir uma job offer. Se você não conseguir a job offer, tenta conseguir uma vaga num college, já vai lá, corre, procura job offer, saiu a job offer, tal, abandona o college. Tipo, Deve tem ser- college de 1 ano que é $12 mil. Só pra vocês terem ideia, o meu de 2 anos custa $33 mil os 2 anos. Então esse aí seria 24 se fosse 2 anos. Pô, Dá pra diferença. 25% a menos. Nossa, chutei um percentual aqui, mas é uma quantidade. E assim, Mas a Matemática, A matemática não não consegui tá aí. Pô, fazer eu a era conta de compra- 12 não, mais 12, não. chuta 20. e assim, Não, 12 mais 12. Pai, eu devo ter acertado, hein? De 33 para 24, me fala aí qual que dá o percentual. Eu era comprador, bicho. o cara é bom. Mas assim, a gente sempre fala que é uma província muito boa para iniciar a vida no país. Por mais que seja uma das províncias mais pobres, cara, é Canadá. É um país de primeiro mundo. Então a gente sair do Brasil É chega... dado como um lugar pobre lá? É considerado, É uma considerado. das províncias mais pobres de todo o Canadá. Porque o salário mínimo é muito baixo e o imposto é muito alto. A gente paga 15% de imposto. Aqui em Alberta é 5%, pra vocês 5%. verem a diferença. Uhum. E assim, é uma província boa para começar a vida, porque a gente entra na cultura canadense, a gente tem experiência profissional, Tem a gente muito imigrante aprimora. lá. E é bonito, Tem Moncton. Tem. Assim, tem as suas belezas. É claro que não tem como, por exemplo, Banff, Não tem Banff do não lado tem Lake de Moncton. Louise, mas assim, tem parques nacionais, tem o Fundy Nossa, o National Fundy é Park, lindo. tem um parque lá que é a Hopewell Rocks, que é onde tem a maior elevação de marés do mundo em um único dia. Você anda quilômetros de distâncias dentro do oceano, Olha. porque o oceano literalmente fica sem nada e Desce. depois sobe. Legal. Então, Mas é uma cidade pequena, né? é uma cidade pequena, Não tem muitas atrações e tal, então Tá quem... quanto tempo de Halifax? 2 horas e meia. Pá, aí, Xande, vamos mudar para Halifax? Vamos. E É daí que a tá- gente zoa Halifax, que começou o pessoal a escrever aqui quando a gente ia se mudar de casa, ia mudar de bairro, daí todo mundo, Halifax, né? O Halifax. cara lá, eu bloqueei. Não, era aquele da cara lá. novidade. Aí Era o era primeiro novidade. podcast que ia falar que a Bruna estava grávida. Aí eles começaram, né? A gente não falou no começo. Aí teve um rapaz que falou assim: já sei qual que é a novidade, vocês vão mudar pra Halifax. E ficou no chat, nossa, que legal, vocês vão mudar pra Halifax, Pô, vão que sair. bacana. E aí ele começou a construir essa narrativa, daí começou a Uma chegar... fanfic. Daí começou a chegar uma galera, daí daqui a pouco entrou o filhão. Que história é essa de Halifax? Daí daqui a pouco os irmãos Preza e tal.
Aí eu falei, meu, que Halifax o quê, velho? Te liga, não vou mudar nada pra Halifax, O nosso- a gente dá uma zoada O só. nosso foi ao contrário. O O nosso pessoal foi ao fala que a contrário. gente tá vindo pra Pra Calgary. Calgary. Se muda pra cá. Certeza que vocês vão mudar pra Calgary. Não, você não precisa nem viajar, já vai Já, direto. já fala logo, Já né? fala logo. E daí já entrando também no assunto viagem, Isso né? que eu ia falar, como que vocês planejaram essa viagem, como que vocês juntaram dinheiro e como que é o Brazucar? Perfeito. Então a gente tá lá em Moncton, vai fazer 2 anos. A gente tá na mesma cidade, no mesmo apartamento. É a primeira cidade internacional que a gente mora na vida. Do primeiro país que Tinha a gente ido pro visita. Paraguai antes? Nada, Não? nem Nada. Paraguai. O Canadá foi o primeiro país que Tá. eu vim. E a gente olhou um pro outro e falou, poxa, será que é aqui que a gente vai ficar pra sempre? O pra sempre é muito tempo, né? O que você acha da gente... A gente em acordo comum, né? A gente sempre teve o sonho de... Ser brasileiros ao mundo. ser brasileiros ao mundo. Só que a gente nunca teve condição. Só que a gente falava, poxa, se a gente for ficar com essa desculpa, a gente nunca vai fazer. Porque esperar o momento certo pra fazer as coisas nunca vai Nunca ter. vai acontecer. Ah, o momento certo pra ter filho. Cara, se vai ficar jogando. Ah, o momento certo pra fazer uma exploratória. Você vai ficar dando desculpas e nunca vai fazer. E daí entra no que eu falei, sair da zona de conforto. Então a gente olhou um pro outro, a gente tá 2 anos trabalhando, juntando dinheiro. A gente veio em uma outra realidade, a gente não tem filhos, a gente não tem pet, Tão a gente não novos saía também, no- né, cara? E a gente tava estável, né? Tipo, a gente tinha o apartamento dos nossos sonhos. Tinha não, né? Era alugado, mas era nosso, Tava a gente pagava. organizadinho lá. Tinha as nossas coisas do jeito que a gente queria. O Luiz tava num emprego bom. Meu emprego também era super ok. Vocês já eu tinham amava comprado meu carro emprego. na época? Sim, Já. a gente já tinha carro. E aí eu falei, cara, agora ou nunca, assim. Eu tinha colocado em Planon, eu falei, a gente tem 3 anos. Agora, ou nunca o quê? Fazer a viagem. Fazer a Fazer a viagem. viagem. Fazer a Se viagem. arriscar. Porque aí a gente falou, vamos sair de Moncton? Vamos. E como que a gente vai saber pra onde a gente vai? Pelos vídeos da internet ou a gente vai conhecer pessoalmente? Ah, vamos conhecer Por que pessoalmente. não, né? E pessoalmente? Por que E não? nessa a gente vai ser o primeiro casal brasileiro a cruzar todas as províncias canadenses e documentar isso. Porque não carro. existe de carro. Uhum. Então a gente vai ser o pioneiro, né? A O gente vai pioneiro. até Yukon. A gente vai até o Yukon. Aí pegaram o carro. A Já gente- tinha aquele carro? Não, vocês compraram Não. aquele Não, carro, a gente que é foi uma pro minivan. Brasil. Quando a gente foi pro Brasil, a gente vendeu nosso carro antigo. Nosso primeiro carro era um Accent. É o mesmo de um Accent. i30. A gente pagou $6.900 financiado. Daí a gente foi pro Brasil, vendeu. Daí quando a gente voltou, a gente já tava com a ideia de viajar, de sair da província, enfim. Daí a gente comprou essa minivan. Porque a gente assistia muito conteúdo desse tipo. Então a Eu gente já também sou tinha as fissurada ideias. Eu sou fissurada nesses conteúdos. Em viagem também. Um dos motivos de eu ter vindo pro Canadá. Já comentei com a galera aqui também. Que aqui, pra mim, seria um lugar melhor pra viajar pro mundo, né? Ganhando em dólar, Com mas bem certeza. localizado. O Brasil, não sei se vocês sabem, ele tá no cantinho aqui embaixo, gente. Pra você ir pra Ásia, pra outros lugares, tá longe pra caramba. A gente que tá no Brasil, às vezes acha que ali é o centro do negócio, mas é bem lá no cantinho, bem lá embaixo aqui do Canadá. Você agora vai ter voo pra Tóquio. Daqui? Né? De Calgary pra Tóquio, se eu não me engano. Tal, você voa Tailândia, voa pro Vancouver, China ali. Tanto que esse era um dos motivos pra gente sair de Moncton. Porque Moncton tá muito longe. Lá é bom de pra tudo. Europa, né? É, e tipo, a gente tem que fazer conexão de aeroporto de qualquer forma, assim, pra viajar. Não tem Acontece como uma não fazer. emergência no Brasil, conexão, Conexão. com Aqui é Montreal. Aqui é E as igual. malas não Aqui é chegam em igual. Moncton. Nossas malas ficaram vocês 4 dias extraviam. perdidas. Nossa. Porque o avião é tuk-tuk de hélice. Então não cabe mala. É mesmo? Não cabe. Tipo, se tiver lotação total, você tenta enfiar ao máximo a sua mala embaixo do pé, que não cabe. E aí vem se tiver lugar. Se não tiver, não vem. E daí foi, a gente começou a pesquisar tudo, né? Compramos o carro. Quanto tempo foi esse planejamento? De comprar o carro até viajar. Não, eu vou viajar, a entrada cair na estrada. A gente teve a ideia no final do ano. É, aí a gente falou, não, vamos pro Brasil A gente tá em antes. maio. Fevereiro, março. Tudo é rápido. Tudo é a rápido. gente tirando mais- Quando não tem filho é um rápido. pouco mais fácil, né? Você não tem preocupação E daí com o quem vai pessoal, filho. fala, nossa, mas vocês estão muito ricos pra viajar ao Canadá. Cara, não é muito Não é caro. dinheiro. Não tem que pagar aluguel. A gente fez cálculos, né? A gente, de Moncton até aqui, 5.600 quilômetros, a gente gastou $700 de gasolina. O nosso aluguel era na época, 1.300 e pouco. Cara, se a gente economiza 3 meses de aluguel em 2 anos, cara, dá pra ir e voltar ao Canadá 2 vezes. E quase. como que é o carro que vocês Calma aí, vão? vocês entregaram o apartamento? Sim. A gente vendeu tudo. A gente vendeu tudo. A gente deixou, tipo, itens pessoais no storage, mas de imóveis a gente vendeu tudo. E a ideia era viajar ao Canadá e voltar pra Moncton. Ou não? Vou Não. conhecer, quero curtir. A ideia já era conhecer o Canadá e escolher uma província pra gente mudar. Então a ideia já era mudar, por isso que a gente entregou tudo. A gente não deixou nada em Moncton, assim. A gente é meio louco. A gente é doido. E aí, como é que é o carro?
Então, o carro ele é uma minivan, né, uma Dodge, muito bacana. Atrás ele tem uma base, que é tipo, são 3 caixas que você consegue colocar o colchão em cima e embaixo você serve como storage, então você coloca a roupa. Você viu isso na internet pra copiar? Então, como que foi? Eu gosto de conversar com as pessoas. Network. Eu fui vender a internet, porque eu vendi internet. Fui vender internet pra um senhorzinho, uma cidade bem afastada. Ele tava fazendo umas cadeiras. Daí eu já tava com plano de sair da empresa um mês depois. Daí eu falei, eu quero viajar ao Canadá, tal. Eu quero fazer uma caixa assim. Quanto você acha que ficaria? Ele, como que você quer a caixa? Eu falei, eu queria assim, assim, assado. Ele falou, pode deixar que eu faço pra você. Eu compro o material, só dá a medida que eu faço tudo. E não foi que o Venho De grátis? O Venho... Na verdade, Não, depois a gente pagou. ajudou ele, né? Era injusto, né? Lógico. O cara fazer tudo de graça. E ele pegou... Mas que bom coração dele. Sim. Comprou a madeira, invernizou, botou o coraçãozinho, botou meu nome, botou o nome da Ana Paula. E a gente Ah, tem legal. tudo, Fez tem tudo. vaso, tem geladeira. Não é, o carro a gente não mudou nada, tipo assim, dessas vans. Só tirou... É o uma banco mi- ficou é pra uma- baixo O ainda. banco É, fica ficou pra embaixo. baixo. É, A legal. gente cozinha pra fora do carro, né? Porque não tem adaptação nenhuma dentro. O carro não foi alterado nada, então só é a base. Então por isso que a gente faz tudo pra fora do carro. E uma coisa bem interessante de falar é que hoje a gente tem seguidores em todos os lugares do Canadá. Então, os seguidores carinhosamente abrem a porta das casas deles para receber a gente. Então, a gente A gente conta... dormiu 3 vezes no carro só, em 20 dias de viagem. Nossa. Tipo, então tá E sendo muito como é que maneiro. foi sair de lá? Como que é assim? Vocês já estão em Alberta, falta só BC. Como que é a paisagem, a estrada? É uma reta só, tem montanhas? Como que é? Qual é a melhor cidade e qual é a pior cidade que vocês passaram também? A pior Thunder Bay. Pior Thunder Bay. Pronto. Em não- Ontário. Em Em Ontário. Ontário. Horrível, muito homeless. A cidade é literalmente The Walking Dead, assim, foi destruída e ficou lá. Tá ligado? Caraca. Quando falha a empresa e eles deixam do jeito que tá, a cidade é Abandonada. assim. E é considerado uma das mais perigosas Mais do Canadá. perigosas. Uma das cidades, acho que é quarta, se eu não me engano, quarta, quinta cidade uma das mais violentas do Canadá. E teve algum policial que parou vocês no caminho? Não. Porque vocês, assim, vocês precisam comer, então vocês param em algum... Como que vocês fazem? Vou parar no Walmart, A vou gente parar para aí... no Walmart. Walmart, E o que normalmente. acontece também, pra galera que não sabe, aqui na América do Norte é muito comum, quando chega as estações mais quentes, a galera viajar o país. Então tem muito RV, que são aquelas casas, né, os motorhomes. E tem nós. Recreational Vehicle. Exatamente. Então é muito comum a galera viajar aqui, conhecer e fazer as coisas no estacionamento do Walmart. Então é mundialmente conhecida como... O Walmart meio que ele recebe as pessoas, ele usa Recebe. disso até como propaganda e tal, se eu não me engano. Muitos dos viajantes ficam no Walmart, né? E uma Aí a gente come lá, né? Compra E pra comida tomar lá. banho? Para tomar banho, a gente tem o Planet Fitness, que é uma academia, é uma das maiores academias da América do Norte, tem muito mais nos Estados Unidos, mas tem no Canadá, então a gente paga um passe, que é $25, eu e ela, para utilizar qualquer academia do mundo. Então a gente faz exercício E toma banho. toma banho lá. Caramba, então já planeja a viagem onde tem a Planet É. Fitness pra... Claro que vai ter a casa do pessoal e tal, mas A consegue... gente une o útil ao Aham. E agradável vocês pra- vocês fizeram um plano, eu vou passar por essa cidade, vou visitar isso ou não? Deixa a vida me levar. A gente tem um plano de lugares, mas 0 datas, assim. Tipo, a gente vai indo. Se a gente quiser ficar um mês em uma cidade que a gente gostou e queira explorar mais, a gente vai ficar. E na volta também a gente vai voltar mais devagar, né? Que a gente veio correndo até Calgary pro nosso compromisso e depois a gente vai voltar a explorar mais pra lá. O custo de viajar é mais barato do que de ficar parado Com pagando? certeza. É. Com Com certeza. certeza, porque hoje a gente gasta bem menos. É só gasolina, o financiamento do carro E a comida. e a comida. É comida. E como Seguro, que é né? De viajar? Muito Porque louco. assim, dizem, não conheço, que a estrada de Calgary até Toronto é uma reta que, tipo, É cansativo. nossa, não É. tem nada. É, as pradarias A canadenses. gente para aqui. muito, tipo, a cada 1h30, 2 horas a gente tá parando, a gente para pra fazer almoço, então a gente monta o camping no meio da estrada e faz almoço. Uhum. E vai São aproveitando. 12 dias na estrada já. Não, já deu 2 semanas. Já deu pô. 2 semanas. 2 semanas. 2 Aham. semanas. Teve algum perrengue? Na estrada, tirando o fato de eu ter que esvaziar o pinico, né? Porque tem o nosso pinico, a gente mostrou lá no Instagram. É. Tem que esvaziar em banheiro público. E a gente não vai esvaziar dentro do Starbucks, né? Entrar no Starbucks com, Puta, relaxo, né? com um saquinho de mijo, né? Então a gente tem que parar nesses rest areas do meio da estrada, assim, que tem banheiro
que não tem descarga, tá? Antes que me xinguem lá nos buraco negro, comentários buraco que negro. eu não puxei a descarga, não tem descarga. Então é o banheiro público mais nojento que tem, né? Mas é algo assim, é uma experiência incrível É pra louco. vida, a gente recomenda, porque assim, o que a gente evolui em 20 dias, cara, em 2 anos a gente não tinha evoluído. A gente se conecta com pessoas, conhece histórias diferentes, por mais que tenha processos imigratórios, por exemplo, college, cada pessoa tem uma história diferente. Enfim, e a gente tá sendo incrível isso compartilhar, né? Compartilhar Nossa, com o pessoal, a gente sensacional. tá aprendendo muito e depois isso vai virar um livro. Olha Olha que massa. legal. Vai E o que virar vocês estão achando de Calgary? Então, a gente tá gostando, mas hoje Calgary não se encaixa com o nosso perfil. A gente... Então, até pra galera saber, vocês não vão mudar pra Calgary. Não, né? Que daqui a mas- pouco vão falar, vamos mudar pra Calgary. Não, mas já vai ter vídeo lá no canal explicando todos os motivos, assim. Aqui tem vários motivos pra gente estar saindo de Moncton, algumas coisas, ponto X que a gente busca numa cidade. E Calgary, assim, não combinou com a gente hoje, sabe? Talvez o dia que a gente Deixa eles tiver arrumar uns filhos... filhos. É, Os três então. filhos, né, o Xande aí. Tipo, se eu tivesse filho hoje, talvez eu pensaria em mudar para Calgary. Vocês saíram, que eu vi que vocês saíram, foram passar uma noite em Calgary, né? Foi. Como que foi isso? Cara, eu acho que a gente tá meio velho, assim. A gente foi no bar, a hora que o bar começou a virar uma balada, eu falei, mano, vamos embora, que eu não consigo, minha garganta dói de conversar. A gente já é meio velho, assim, pra esses rolês. Mas em Moncton a gente sente falta de sair pra comer, assim. A gente conhece todos os restaurantes da cidade. Não tem mais uma novidade pra gente. Então eu acho que a gente Tá se preocupa pequeno mais lá com pra comida. vocês. Tá pequeno. E assim, por exemplo, o Joel de 25 anos, com 25 anos, é diferente do Joel de 35 certeza. anos. Então, a visão que você tinha de mundo lá atrás, hoje, possivelmente com filhos, mais Eu um com chegando. 25 anos, minha cidade favorita no mundo, eu tinha feito um mochilão pela Europa, era Inglaterra, Londres. Uhum. Lugar super agitado e tal. Daí depois um Joel de uns 30 anos de idade, ainda era Nova York, era cidade grande também, tinha ido com a Bruna lá e tal, adorava essa muvuca. O Joel de agora, É eu mais- gosto da roça, eu gosto de Sul Banff. de Calgary. É Kenmore. Kenmore é meu lugar no mundo. Aliás, o que vocês acharam aí da nossa viagem pra Banff? Nossa, Muito sensacional. top. Cenário Sério? de filme, né? Cenário de Bonito, filme. né? Nossa, lá é impecável. Estar no Canadá é como se você estivesse num filme. Então, Aham. quando a gente vai num cenário desse, é sensacional. Você tinha comentado que tinha visto um lugar muito bonito pra lá, Sault Ste. Marie. De Sault Ste. Marie pra Thunder Bay. Thunder Bay. A Aham. estrada mais A estrada bonita que a gente já pegou. muito bonita. Tá, daí eu falei, vou levar vocês em uns lugares bonitos aqui pra ver Eles se ainda bate. não fizeram Calgary Vancouver, que aí eles vão ver que Não, é mas vamos a fazer. gente passou no miolo ali, levei eles no miolo, né? mas tem uns lugares Chegou, bem bonitos. bateu pra Bateu. você igual? Os dois estão no top 1. Estão no top 1. Elas Aproveitando, disputam eu já vou a fazer mesma- propaganda. Quem quiser fazer um Tio Canada Experience, temos o nosso Tem amigo um cara Joel que aqui, gosta. ó, que é sensacional. E a gente tem que voltar agora pra ver o Moraine, né? Moraine. A partir do dia 1º. Dia 1º É, de julho. Se você está procurando um guia aqui nas montanhas, um guia licenciado nos parques nacionais, sou Joe. Já fui lá mais de 100 vezes, já vi tudo que você imaginar. Até o urso raro, grizzly branco, já vi lá. Os lagos em todas as estações, vou umas 3 vezes por semana para lá. Tem um e-mail, Tio Canada Experience, eu tenho algumas vagas aí para os 2 próximos meses, né? Tá É, tudo- porque o Moraine ele abre agora É. em julho e é só através de shuttle, então esse ano não tá podendo subir de carro, só ônibus. Faço todas as E paradas. aí, deixo se eu não tudo me engano, é até organizadinho. outubro, né? Que ele fica aberto. Até dia 12 de outubro, feriado ali do Ele fica aberto, Thanksgiving. depois ele fecha. A gente tem que ir em tempo. Tem que reservar o shuttle, senão vocês não O conseguem shuttle, nem se eu não me entrar. engano, para praticamente julho já tá praticamente zerado. Junho Então também. já Eu já é. reservei todos os Tem meus. que reservar o mais Reservei rápido até uns possível. dias extras. Tem que reservar o mais rápido possível, porque senão não tem. Mas vocês gostaram de lá, bonito? Nossa, é lindo, Muito né? bonito. E É a gente outro foi sem patamar. fumaça, né? No dia Foi que hoje a gente sorte tá também. gravando aqui, O deve pessoal tá com um deve estar pouco de perguntando por que a gente tá tossindo muito, é porque aqui hoje tá fumaça. com Tá. muita tá tendo uma fumaça. queimada gigante, tá com 90 pontos de incêndio em Alberta, sendo mais ou menos 30 fora de controle. Queimou. E o João também estava mostrando antes do podcast, João é o o nosso produtor. E está atrás Queremos das primeiramente também agradecer, valeu João. Obrigado, João. Qualidade do ar aqui de 0 a 11, 11 é o pico. Estamos em pior. 11. Tava em 11. Tá em 11. Ah. Então tá tendo esses focos aí. Espero que no dia que vocês estejam assistindo, uma terça-feira, já tenha cessado. Mas nesse período do ano já queimou mais do que em 5 anos juntos nos anos anteriores. É um Meu negócio Deus. assim absurdo. E é primavera ainda, né? É primavera, veio nem é antes e verão tal. ainda. Vocês estão indo pra Edmonton, vai bater 30 graus esse final de semana lá Adoro e o calor. só que com fumaça. Só que É, lá, só com fumaça lá não tá dá. pior do que aqui. É.
E pra galera entender também, a gente vai subir pra territórios nortes, depois a gente vai pra Yukon. Tá pegando fogo lá, meu irmão. E Vocês agora? vão então, ó, vocês vão sair daqui, vão lá pra Edmonton, vocês vão pra Vancouver agora? Não, vocês já Não. vão Não, subir. a gente vai subir, Territórios nortes. depois Yukon, depois BC, e possivelmente a gente volta pro Calgary Stampede. Stampede, o maior rodeio do Canadá, a maior festa Você outdoor já sabe do o que que planeta vocês vão do fazer lá em 17 Yukon? a 17. A gente vai Yukon. desbravar Yukon. Desbravar, não tem um vídeo Mostrar um brasileiro vídeo do em Yukon. Walmart lá, avenida principal. Ó, tem que aproveitar que já tá no norte, se tiver alguma aurora, filmar a aurora. Vamos, a Nossa, gente nunca viu. o nosso sonho é ver a Aurora, a gente nunca viu. Aqui Teve- tem bastante. Eu e o Xande vimos umas parças. Teve uma que a gente foi, ficou, não viu quase nada, aí você foi pra casa, aí eu vim aqui pro sul. Nossa, foi a melhor Nossa. coisa que eu vi na minha vida, dançando em cima, foi sensacional. Eu fui outro dia também. Eu fui pro Pegou. sul, você veio pra... É, quer você dizer, foi pro norte, eu você fui veio pro sul a e gente a gente viu. Eu vi viu umas também. 2, 3 vezes essa temporada. E é isso, a experiência está sendo incrível dessa viagem. Então, se conectar com pessoas, compartilhar ideias, compartilhar histórias. A gente está crescendo muito, evoluindo muito, aprendendo muito. A gente é muito com mente aberta, a gente tem que estar com uma mente aberta. E a gente está construindo a nossa história. Então, eu até brinco com a Ana Paula, quando a gente tiver os nossos netinhos, a gente vai falar, nossa, a gente foi o primeiro Com casal certeza. brasileiro a cruzar todo o Canadá e documentar E isso. a ideia é ficar só no Canadá ou depois desbravar Estados Unidos, Quem a gente tá sabe? aberto, quem sabe. Quem fazer sabe, uma viagem até o Brasil, igual o nosso querido amigo Cavaleiro das Américas. Nossa, o brasileiros ao Felipe mundo. Massetti, ele saiu de Calgary, foi a cavalo até Barretos. Cavalo. A cavalo, é. cavalo. Aí depois de Barretos ele fez o trecho até Ushuaia, isso foram anos, tá? E depois ele fez Alasca até Calgary. Então ele... Com o mesmo cavalo? Não, com diversos com cavalos. diversos Alguns cavalos. países nem passam, né? Daí saiu o documentário, né? Ele O fez The um Long documentário. Rider. Ganhou Que, vários aliás, prêmios. Recomendo todos vocês. Saiu nos cinemas no Brasil. Eu não sei onde que vai conseguir assistir agora, mas tem os livros na Amazon também. É bom pra caramba. Cada história. O filme é muito bonito. Eu fui convidado para assistir aqui na estreia aqui com ele e tal. Ele é o embaixador do Stampede e é embaixador de Barretos também. Então é uma história massa Então, você tem que demais. fazer de minivan. Até o o Brasil. Ushuaia. Quem sabe? Quem sabe? Depois, então, de terminar a viagem, os planos estão em aberto? Então, Estão em aberto. A gente não sabe o que vai acontecer até lá, tudo muda muito rápido, né? Então, a ideia inicial seria escolher um destino final pra gente, mas a gente tá aberto aí, a gente nunca sabe o que pode acontecer. A gente é muito intenso. A gente é muito Vocês têm intenso. algum medo de viajar pelo Canadá? Segurança? Não. Não. Assim, as estradas são bem tranquilas. Pagaram algum pedágio? Não, nem Até um aqui? pedágio. Nem em Falaram Quebec? que tem um em Toronto, né? Que é a 407. Um caminhoneiro amigo nosso falou que tem um pedágio eletrônico lá, mas que você pode ir pela 412 e aí você não pega pedágio nenhum. E é $50. Uau. Não tem um pedágio lá na ponte de San John? Não, é de Não, PI, é PI. quando você volta. PI. Nossa, eu $50. chutando ponte, eu inventando ponte em San John. É 50, $50 a ponte de PI. mas é na volta. Então, Ah, pra tá. ir você não paga nada, pra voltar você paga. Caramba. Mas de lá até aqui, zero pedágio. Zero pedágio. Então, assim, segurança, tranquilidade. A gente também só viaja durante o dia. À noite é muito perigoso viajar no Canadá. O Canadá é um Mais país... perigoso que sentido? Escuro. O Canadá é um país que tem muita árvore, então é muito escuro. Os animais também Problema saem de à bicho noite. aqui nas pradarias aqui. Não é Os- assalto, é mais bicho. É né? Ah, mas tem que ficar ligeiro também, né? Então- Não dá pra encostar o carro em qualquer lugar aí e dormir aí. Não, E com como, certeza. e como a gente vai para lugares que poucos brasileiros, não sei nem se alguns brasileiros forem em algumas cidades que a gente passou, cara, a gente não tem histórico, não tem registro. Então, como que a gente vai arriscar viajar à noite? E se acontece alguma coisa? E se tem bicho perigoso lá? Então, a gente, assim, preza muito a segurança. E a gente viaja tranquilo. Então, dentro da velocidade, com calma. A gente não tem pressa. Vocês têm alguma coisa tipo, ó, eu tenho uma bússola, sei lá, um GPS que tem alguém seguindo, pelo menos sabe onde a gente tá ou não? Nada. Google. Google. O Não, eu iPhone. digo- Não, mas mas eu alguém- digo assim, pra Mas é que avisar o alguém iPhone caso rastreia, aconteça alguma coisa. o celular O celular rastreia. rastreia. Entendeu? Só pra dizer assim, caso aconteça, tipo, se a gente sumir alguma Mas a gente coisa não do tem mapa, Não vamos só sumir, pra... não. Não vamos Sumir, subir, Não, não. não, com tem nenhum certeza. Não, é que Exato. tem um amigo que passou, também tá Por aqui. viajando, só que ele viaja a pé. Então ele veio do Alasca até Las Vegas a pé, ele passou aqui por Calgary, e aí eu fiz um trecho andando com ele, né? Ele faz Ele fez de downtown até Okotoks. Matias Tartieri. Então ele tava até no Flow esses tempos atrás, ele vai passar aqui em Calgary. Ele vai. Eu tô Eu conversando com fui ele. resgatar o Joel, que foi andando de Calgary aí até eu Okotoks fui com andando ele. de Calgary até Okotoks, 42 quilômetros, né? E todo dia ele anda 42 e tal.
Mas essa era a missão dele. E aí ele levava Uma bússola, um link. não, Não. GPS. É um negócio Starlink, se eu não me engano, que ia dando a localização. Daí os seguidores conseguiam ficar vendo onde ele estava, assim. Que louco. Aí é legal que a galera poderia ir lá levar um negócio pra Teve eles. uma que ele até falou que teve um seguidor que chegou nele de moto e falou, você precisa de água, precisa de alguma eu tava coisa. andando com ele e colou um cara assim, do nada chegou. Sou seguidor aí, não sei o que, muito interessante. Mas assim, dá um pouco de medo também. Algum stalker, tipo, algum cara bravo com a só faxina. Você veio fazer faxina aqui no meus Canadá. hate, daí não vai rolar. A gente tem um pouco de medo. A gente se Não, precaver bastante em postar a localização atual, porque nunca se óbvio. sabe, né? Pode ter gente bem má ali assistindo a gente. Acho que antes de ir para a última pergunta, reforça os recados aí, Xande. Dia 21 de julho, temos Diogo Portugal. Galera, compre em peso aí. Quem sabe tá vindo outros aí. Já, Quem sabe. Lembrando que ele vai passar em Calgary, mas vai ter o Tour Canadá aí, que vai bombar em todas as cidades aí, nas principais cidades. Esquecer de agradecer também o Zarilo, que Nosso parceiro. tá Bracan, dono da Bracan, que tá trazendo ele. Então, galera, também segue lá a Bracan, que tem vários eventos acontecendo. Esquecer de curtir. E sigam o Zarilo Sim. também, as páginas sociais. Lembrando, o Zarilo foi uma das pessoas que mais me incentivou a começar. O YouTube aqui sempre me apoiou. Zarilão, valeu por toda a força aí. Vamos trazer uns artistas top pra cá. Seguir a gente no Spotify, comentar. Depois a gente vai pedir para vocês também falar um pouco qual que é o Instagram de vocês, o YouTube, pra galera ir lá também seguir. Quem não conhece, começar a seguir eles aí. Essa viagem incrível. E deixar um like, deixar uma mensagem aqui no vídeo aqui. Para finalizar, se vocês pudessem voltar ao passado para dar uma dica para vocês mesmos, mas com base no que vocês sabem hoje, né? Voltar lá para Ana e para o Luiz de 2019, né? Que estava ali sonhando em vir para o Canadá, o que vocês diriam? Assim, eu diria pra mim mesmo seguir o plano, seguir exatamente o que eu tava fazendo, porque muita gente olha pra nós hoje e fala, nossa, vocês são sortudos, nossa, vocês estão novos, já têm um residente permanente aí no Canadá, estão quase esperando a cidadania, mas uma coisa que eu até comentei com o Joel, que a gente conversou na casa dele, é que teve uma frase na minha vida que marcou muito, né? A gente não é sortudo, a gente é corajoso, a sorte segue a coragem. Então, se, por exemplo, você vai atravessar a ponte, você não sabe o que tem na ponte, você fica com medo, cara, você nunca vai saber o que tem lá se você não tiver coragem de atravessar. Só que a pessoa que teve a coragem e atravessou e recebeu os prêmios, os outros acham que ela é sortuda. Ela não é sortuda, ela é corajosa. Meteu a cara. Então, assim, até pro pessoal que tá em casa, que tem esse sonho, fala, nossa, nunca vou conseguir, não sei o quê. Cara, tire o sonho do papel, seja corajoso. Saia da zona de conforto. Se você não sair da zona de conforto, você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer. Então, foi isso que aconteceu com a nossa vida, a gente sempre evoluiu, sempre cresceu, saindo da zona de conforto, e eu acho que eu daria esse conselho para mim mesmo, mantenha o plano que você seguiu, porque vai dar certo. Não, eu acho isso ótimo, e aí pegaria o gancho, e eu diria que existe Plano Canadá para todo mundo. Para todo tipo de bolso. Para todo tipo de bolso. Às vezes você está preparado aí para conseguir vir através do Express Entry, tem galera que chega. Hoje eu falei com um seguidor que conseguiu chegar aqui, um emprego em uma semana na multinacional. Eu falei, caraca, você tá na frente, irmão. Tem a galera do college, que é o meu ambiente, né? Tem a galera que vem com job offer, tem de todos os Tem a galera jeitos. que vem investindo, investe $600 mil, abre uma empresa aqui. Tem quem venha. Tem a galera que mete o louco. E pra você, qual que é o conselho que você daria? Eu acho que eu falaria pra eu não ter sofrido com tanta antecedência, assim. Tipo, eu sou uma pessoa muito ansiosa e é óbvio que os perrengues vão existir, cara. Não tem um imigrante que não viveu um perrengue aqui, mas a gente vence todos eles, assim. Depois, eu sinto falta da minha primeira semana de Canadá, assim. Eu acho que eu não aproveitei tanto porque eu tava sofrendo com o que ia acontecer. Então, pra galera que tá vindo, aproveitar bem todas as fases. Por mais difícil que seja, a gente vai passar, a gente vai vencer. A gente ficou 1 ano e meio no Brasil sem saber o dia de amanhã e olha onde a gente tá hoje. Então, acreditem nos sonhos de vocês, acreditem em tudo que vai acontecer e viva o processo. Porque é bem importante viver fase por fase, que no final a gente... Não antecipar, né, os problemas, Não, né? não. Acho perfeito isso que você disse.
As meninas fizeram no podcast, mesma coisa. no podcast especial de Dia das Mães, né, que juntaram as meninas aqui. Eu acho que a mensagem central foi viver cada fase, respeitar ali os processos e não antecipar os problemas e as ansiedades. Porque vai ter problema especial aí para cada momento. Não queira viver o problema lá da frente e às vezes você matar um leão muito rápido já surge outro. Deixa ele ali. Deixa ele ali quietinho. E para quem quiser acompanhar a gente, já Isso quer respondendo dizer. também, @brasileiros ao mundo. Então a gente está em todas as redes sociais, a gente tem Instagram, TikTok, enfim, YouTube também, a gente está postando muito mais. Então quem quiser acompanhar essa aventura, o primeiro casal que vai bater lá em Yukon e documentar isso, @brasileiros ao mundo. E a gente também é muito ativo lá, né? No Instagram. Se tiver tudo brasileiro em tempo real. Yukon, entre em contato com eles pra Receba receba-los. eles, Tem. pessoal. A gente achou Com uma certeza brasileira. Ah, que Do legal. nada, acabou de chegar. Falei, mano, A você vai gente- conversar comigo. A gente não O achou. que você foi fazer em Yukon? Achamos uma brasileira. A gente não achou nos territórios norte ainda. Territórios Norte, se alguém souber aí, alguém pra aqueles lados, porque a gente não achou ainda, só Yukon. Manda mensagem aí, escreve Manda aí. aí. Pessoal, então vocês já sabem onde eles estão, onde encontrar eles, acompanhar a jornada. Queria agradecê-los aí por compartilhar a história de vocês, uma história inspiradora. A gente vê aí, cara, queria eu na idade de vocês, assim, já tá com essa cabeça tão pra frente. Conhecer o que vocês conheceram Pô, também, né? maravilhoso, Sensacional. parabéns. Desejo aí Obrigado. muito sucesso Obrigada. nessa jornada. Que Deus proteja vocês, coloque os Amém. anjos aí, ó, Amém. ao redor do carro para que não aconteça problemas. E se acontecer qualquer coisinha, que ele mande os anjos em forma de pessoas, né, para socorrer vocês aí, Amém. ajudarem. E parabéns por essa história. A gente vai estar acompanhando daqui. Desejamos sucesso. Novamente, obrigado pelo convite. Pela né? oportunidade. Então, Que é isso. o João, o Joel, todo mundo aqui da produção, da galera, o Xande também, né, abrindo a porta das casas aí pra gente recebendo a gente, né. Então, obrigado novamente, obrigado aos telespectadores aí do canal de vocês, né. E é isso, pessoal, obrigado mesmo, viu. Vamos fazer um brinde um aqui brinde, para uma finalizar. Galera, um abraço. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Valeu.